Achei que sabia o que era traição. Eu estava enganado. Meu nome é Sarah e, por 34 anos, acreditei que meus pais simplesmente preferiam minha irmã mais nova, Jéssica. Aceitei ser o caixa eletrônico da família, a filha esquecida, aquela que pagava pelos sonhos de todos enquanto os meus não importavam. Mas uma semana antes do casamento de Jéssica, eles cruzaram um limite que eu nunca imaginei que chegaria. Dê-nos a sua casa para o casamento, ou você será banido da família para sempre, disse meu pai com a voz fria ao telefone. Minha vila à beira-mar, aquela que construí do nada, meu santuário, minha maior conquista, eles a queriam como playground. Jéssica riu ao fundo. Ela deveria ser grata por deixá-la existir nesta família, disse ela. Concordei, sem mais nem menos. Claro, pode ficar com ele, eu disse. Eles pensaram que finalmente tinham me quebrado. Não faziam ideia de que tinham acabado de despertar algo muito mais perigoso. Na manhã do casamento, 200 convidados, em vestidos de grife smokings, chegaram aos portões da minha vila. A nata da sociedade californiana, políticos locais, repórteres, todos que Jéssica queria impressionar com seu dia perfeito. Mas os portões permaneceram trancados. Minha família gritava meu nome, implorando, ameaçando, suplicando. Então os caminhões de construção chegaram, pendurando placas oficiais, canteiro de obras, entrada proibida. O que aconteceu depois destruiu minha família tão completamente que alguns deles ainda estão na prisão hoje. Veja bem, eu não apenas os tranquei para fora da minha vila. Eu descobri segredos que destruíram tudo o que eles achavam que sabiam sobre dinheiro, sangue e vingança. Esta é a história de como passei de capacho da família ao pior pesadelo deles, e por que eles nunca previram isso. Continue comigo. Os verdadeiros choques estão apenas começando. Meu nome é Sarah Michelle Thompson. Tenho 34 anos e sou arquiteta sênior de software em uma das empresas de tecnologia mais prestigiadas do Vale do Silício. Por todos os padrões mensuráveis, minha vida deveria ser um triunfo. Passei de desenvolvedor júnior recém-saído da faculdade para liderar projetos multimilionários que impulsionam aplicativos usados por milhões de pessoas no mundo todo. Meu salário anual me coloca entre os 5% que mais ganham na Califórnia, e construí uma carreira com a qual eu, quando era mais jovem, só poderia sonhar. Mas o sucesso, aprendi, não cura automaticamente as feridas abertas por uma vida inteira sendo tratado como se não pertencesse à sua própria família. De pé no deck envolvente da minha vila à beira-mar em Malibu, observando as ondas do Pacífico quebrando contra a costa rochosa abaixo, quase consigo me convencer de que nada disso importa mais. Esta casa, a minha casa, representa tudo o que conquistei com pura determinação e incontáveis semanas de trabalho de 60 horas. A casa de 3 quartos em estilo mediterrâneo, com telhas de terracota e detalhes em cerâmica pintada à mão, levou 2 anos para ser encontrada e mais 1 ano para ser reformada exatamente de acordo com minhas especificações. Todas as manhãs, quando acordo com o som das gaivotas e a brisa do oceano passando pelas portas francesas personalizadas, lembro-me de que construí esta vida inteiramente nos meus próprios termos. A vila fica em quase 1 acre de propriedade costeira nobre, completa com uma piscina infinita que parece se estender diretamente para o horizonte, um jardim paisagístico profissional repleto de plantas nativas da Califórnia e uma adega que eu cuidei cuidadosamente nos últimos 5 anos. Não é apenas uma casa. É meu santuário, minha prova de que Sarah Thompson não precisa da aprovação de ninguém para criar algo bonito e significativo. No entanto, mesmo aqui neste espaço que pertence inteiramente a mim, não consigo escapar da dor familiar que acompanha cada reunião familiar, cada feriado, cada celebração marcante, onde o padrão se repete com precisão de relógio. Meus pais, Robert e Patricia Thompson, aperfeiçoaram a arte de me fazer sentir como uma estranha à mesa da minha família. Fazem isso há tanto tempo que às vezes me pergunto se eles sequer percebem que ainda fazem isso, ou se me tratar como algo secundário simplesmente se tornou a rotina deles. A dinâmica se estabeleceu cedo e nunca vacilou. Enquanto minha irmã mais nova, Jéssica, era celebrada por cada pequena conquista, entrar para o time de líderes de torcida do colégio júnior, tirar nota C+ em uma prova em que havia sido reprovada, escolher uma faculdade, minhas conquistas eram recebidas com acenos educados e mudanças imediatas de assunto. Quando me formei summa cum laude em ciência da computação em Stanford, a conversa no jantar em família se concentrou na decisão de Jéssica de mudar seu curso de comunicação para história da arte.
Quando recebi minha primeira grande promoção e aumento de salário, meus pais passaram a noite discutindo sobre o último namorado de Jéssica e se ele poderia ser um cara. Não era exatamente maldade. Era algo mais insidioso, uma completa incapacidade de me ver como merecedora da mesma atenção, orgulho e celebração que eles dispensavam a Jéssica sem questionar. Tornei-me a figura de confiança da família, aquela com quem se podia contar para enviar dinheiro quando o pequeno negócio do meu pai passava por momentos difíceis, para pagar as contas médicas da minha mãe quando o seguro não cobria as despesas, para cobrir a dívida do cartão de crédito de Jéssica quando seu emprego de meio período no varejo não conseguia acompanhar seus hábitos de compra. E fiz tudo isso, esperando desesperadamente que, eventualmente, minha generosidade me garantisse um lugar à mesa que parecesse genuíno e não obrigatório. Jéssica, por sua vez, cresceu linda, charmosa e completamente acostumada a ser o centro das atenções por onde passasse. Aos 29 anos, ela ainda mora na casa de hóspedes dos nossos pais, trabalha esporadicamente como coordenadora de mídia social de meio período para uma boutique local e nunca pagou seu próprio aluguel, seguro de carro ou conta de telefone. Ela nunca precisou. Por que precisaria, se a família já havia estabelecido que o conforto e a felicidade de Jéssica eram a principal preocupação de todos, e que o papel de Sarah era proporcionar a estabilidade financeira que tornava possível o estilo de vida despreocupado de Jéssica? Não me passou despercebido que conquistei tudo o que meus pais diziam que queriam para suas filhas: independência financeira, sucesso profissional e casa própria em um dos mercados mais caros do país. No entanto, Jéssica continua sendo a favorita delas, apesar de não ter conquistado nenhuma dessas coisas. Ela me ensinou que o amor, pelo menos na minha família, não se conquista por meio de realizações ou confiabilidade. É simplesmente concedido, de forma arbitrária e absoluta. E, aparentemente, eu não fui escolhida para recebê-lo. Parado aqui agora, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e rosa, sinto uma mistura familiar de gratidão pelo que construí e tristeza pelo que nunca tive. Esta vila representa minha independência, meu sucesso e minha capacidade de criar beleza e paz em minha própria vida. É minha maior conquista e meu refúgio favorito de um mundo que muitas vezes se mostra indiferente aos meus esforços. Eu não fazia ideia de que esta mesma vila logo se tornaria um campo de batalha banhado em lágrimas familiares. As lembranças daquele favoritismo são tão profundas que, mesmo agora, cercado por todo o sucesso que construí, certas datas no calendário ainda me fazem apertar o peito com aquela dor antiga e familiar. Meu aniversário de 21 anos se destaca como particularmente doloroso não porque algo dramático tenha acontecido, mas porque nada aconteceu. Eu havia me formado antecipadamente em Stanford apenas 2 meses antes, conseguido meu primeiro emprego em desenvolvimento de software e me mudado para meu próprio apartamento pela primeira vez. Achei que esse aniversário marcante, somado às minhas conquistas recentes, certamente mereceria algum reconhecimento da minha família. Passei o dia inteiro esperando um telefonema que nunca veio. À noite, finalmente liguei para casa, na esperança de que talvez tivessem planejado uma surpresa ou estivessem simplesmente ocupados com a própria vida. Mamãe atendeu no quarto toque, parecendo distraída. Quando mencionei gentilmente que era meu aniversário, houve uma longa pausa antes que ela dissesse: "Ah, querida, sinto muito. Estamos na escola da Jéssica para a apresentação de dança da primavera dela. Você sabe como esses eventos são importantes para as inscrições dela na faculdade." Jéssica tinha 17 anos na época, e este era um pequeno recital de dança de uma faculdade comunitária ao qual talvez 30 pessoas compareceram, mas teve prioridade sobre o reconhecimento de que sua filha mais velha tinha acabado de fazer 21 anos. O contraste com as comemorações do aniversário de Jéssica era tão gritante que parecia deliberadamente cruel. Para o aniversário de 18 anos dela, meus pais deram uma festa que rivalizava com uma recepção de casamento. Eles alugaram o centro comunitário, contrataram um DJ, encomendaram um bolo de 3 andares de uma confeitaria cara e convidaram mais de 100 pessoas. Contribuí com $500 para as despesas da festa sem que me pedissem e passei a noite inteira assistindo a familiares e amigos parabenizarem meus pais por criarem uma filha tão maravilhosa. Jéssica usou uma tiara e fez um discurso sobre o quanto era grata pelo incrível apoio que recebeu da família. Eu fiquei no fundo, tirando fotos com meu celular, me sentindo como uma contratada para a festa da minha irmã. Esse padrão de conquistas ignoradas versus mediocridade celebrada definiu nossa infância e nos acompanhou até a idade adulta.
Quando entrei na lista do reitor por 3 semestres consecutivos em Stanford, meus pais mencionaram isso brevemente aos amigos, como uma reflexão tardia, antes de se lançarem em histórias detalhadas sobre o papel de Jéssica como dançarina de fundo na produção de Griase, da faculdade comunitária dela. Quando recebi um elogio do CEO da minha empresa por liderar e imagino que você queira ter acesso à propriedade 1 ou 2 dias antes para a montagem e decoração, acrescentei. Seria perfeito, respondeu papai imediatamente. A cerimonialista da Jéssica provavelmente vai querer quinta e sexta para transformar o espaço. Sei que é uma imposição, mas ter esses dias extras vai garantir que tudo esteja impecável. Sem nenhuma imposição, assegurei-lhe, já calculando o cronograma que precisaria para meus próprios preparativos. Quero que a Jéssica tenha acesso total para realizar o casamento dos seus sonhos. Devo deixar minhas chaves em algum lugar ou você prefere que eu as entregue diretamente? Perguntei. Na verdade, interrompeu Jéssica, provavelmente seria mais fácil se você simplesmente os deixasse debaixo da pedra do jardim perto da porta da frente. Assim, podemos começar quando os vendedores chegarem, e você não precisará coordenar sua agenda com a nossa. Estaremos extremamente ocupados com os preparativos de última hora, acrescentou ela. A rejeição casual em sua sugestão me pareceu particularmente reveladora. Mesmo quando pediu para usar minha casa, Jéssica não conseguiu se obrigar a solicitar uma reunião de transferência de posse adequada ou a expressar interesse em me ver antes do dia do casamento. Eu estava sendo tratada como uma proprietária ausente cuja propriedade eles estavam temporariamente confiscando, não como uma irmã cuja generosidade estava tornando a celebração possível. Parece perfeito, respondi, anotando mentalmente os principais locais e pontos de acesso, sem projetar nada além de cooperação fraternal. Vou garantir que a casa esteja completamente pronta para você usar e ficarei completamente fora do seu caminho. A última coisa que quero é causar estresse durante uma semana tão importante, acrescentei. Você é a melhor, Sarah, disse minha mãe, com a voz calorosa e o tipo de carinho que transparecia exclusivamente quando eu estava providenciando algo que a família precisava. Esse tipo de altruísmo é exatamente o que uma família deve ser. Jéssica tem muita sorte de ter uma irmã que coloca a felicidade dela em primeiro lugar. Depois que encerramos a ligação, fiquei sentado no meu escritório por quase 1 hora, olhando para o oceano enquanto minha mente processava o que tinha acabado de acontecer. A conversa revelou várias informações cruciais que eu não podia ignorar. Primeiro, minha família realmente acreditava que eu estava desesperado demais por inclusão para me defender de alguma forma significativa. Segundo, eles se sentiram confortáveis em discutir minha remoção de suas vidas porque presumiram que eu nunca descobriria suas verdadeiras intenções. Terceiro, eles planejaram usar esse casamento como um ponto de transição para me cortar permanentemente, ao mesmo tempo, extrair o máximo benefício dos meus recursos. Mais importante ainda, eles tinham uma compreensão fundamentalmente errada de quem eu era e do que eu era capaz. Eles viam uma mulher patética e desesperada, apegada a relacionamentos familiares que só lhe traziam dor. Eles não conseguiram enxergar a mente estratégica que construiu uma carreira de sucesso na área de tecnologia, as habilidades analíticas que guiaram projetos complexos de software até a conclusão e as habilidades de planejamento cuidadoso que criaram a segurança financeira que eles vinham explorando há anos. A presunção de que eu aceitaria docilmente o prazo para minha alienação foi o primeiro grande erro de cálculo. A crença de que eu entregaria minha casa sem quaisquer condições ou considerações foi o segundo. A confiança deles de que eu não tinha ideia do que eles realmente pensavam de mim foi seu terceiro e mais crítico erro. Quando abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre leis de propriedade, requisitos de autorização para eventos e regulamentos de construção, senti uma clareza de propósito que estava ausente da minha vida há anos. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu tinha todas as cartas na mão enquanto eles permaneciam completamente alheios ao início do jogo. Eles pensaram que eu tinha me rendido, mas eu tinha acabado de começar a carregar a munição. Enquanto eu estava sentado ali com meu laptop aberto, pesquisando as estruturas legais que tornariam meu plano possível, outras memórias começaram a surgir com uma clareza surpreendente. Cada uma delas alimentou a determinação que se cristalizava rapidamente em meu peito. Não eram as lembranças gerais de favoritismo que eu carregava há anos, mas momentos específicos de traição tão intensos e deliberados que haviam deixado cicatrizes permanentes em meu senso de autoestima. A lembrança mais devastadora envolveu minha formatura do ensino médio, um evento que deveria ter representado o ápice de 4 anos de excelência acadêmica e o ponto de partida para meu sucesso futuro.
Eu me formei como orador da turma com uma bolsa integral para Stanford, conquistas que representavam não apenas um triunfo pessoal, mas a validação de que todo o meu trabalho duro e sacrifício tinham valido a pena. Durante as semanas que antecederam a cerimônia, imaginei meus pais na plateia, finalmente me vendo como alguém digno de seu orgulho e atenção. A formatura estava marcada para um sábado à noite em junho, com a cerimônia começando às 19 horas no auditório principal da escola. Eu havia fornecido as informações aos meus pais com meses de antecedência, encomendando ingressos extras para outros membros da família e até me oferecendo para organizar um jantar de comemoração depois, em um restaurante de sua escolha. Eles pareciam apropriadamente entusiasmados, com a mamãe mencionando quão animada ela estava em me ver fazer o discurso de orador da turma e o papai brincando sobre finalmente ter um graduado de Stanford na família. 3 dias antes da formatura, Jéssica anunciou que havia sido selecionada para apresentar uma peça solo no evento musical de primavera de sua faculdade comunitária, um evento noturno informal que contou com apresentações de alunos em vários gêneros musicais. O show estava marcado para o mesmo sábado da minha formatura, começando às 18 horas em um pequeno teatro a cerca de 40 minutos de casa. Quando descobri o conflito de horários, inicialmente presumi que meus pais compareceriam à minha cerimônia de formatura, já que ela representava um marco muito mais significativo e havia sido planejada há meses. Em vez disso, meu pai me ligou na sexta-feira à tarde para explicar que eles tinham decidido assistir à apresentação de Jéssica porque ela estava trabalhando muito duro nessa peça e estava muito nervosa por se apresentar solo pela primeira vez. Ele sugeriu que eu não sentiria muita falta deles, pois estaria ocupado com a cerimônia em si, e prometeu que me levariam para um jantar agradável no fim de semana seguinte para comemorar minha conquista adequadamente. A maneira casual com que ele descartou minha cerimônia de formatura como algo que eu poderia lidar sozinho, enquanto tratava a breve apresentação musical de Jéssica como uma prioridade familiar que exigia a presença de todos, revelou tudo sobre seus verdadeiros sentimentos em relação às minhas realizações. Eles não estavam perdendo minha formatura por causa de um conflito ou emergência inevitável. Eles estavam escolhendo a pequena demonstração da Jéssica em vez do meu grande marco acadêmico porque o conforto e a confiança dela eram mais importantes para eles do que o meu momento de triunfo. Sentado sozinho naquele auditório, observando outras famílias comemorando e tirando fotos enquanto seus filhos atravessavam o palco, senti uma solidão tão profunda que ofuscou até mesmo o orgulho de fazer meu discurso de orador da turma para uma plateia de centenas de pessoas. Quando meu nome foi chamado e eu atravessei o palco para receber meu diploma com as mais altas honrarias, os assentos vazios onde minha família deveria estar sentada pareciam um peso físico pressionando meu peito. Ainda mais dolorosa foi a lembrança de como eles financiaram a compra do carro da Jéssica apenas 2 meses antes da minha formatura. Eu vim economizando cuidadosamente o dinheiro do meu emprego de meio período em uma livraria local, adicionando cada salário ao fundo para a faculdade que eu vinha acumulando desde o 2º ano. O fundo não era grande, mas representava centenas de horas de trabalho e orçamento cuidadoso, dinheiro que eu havia planejado usar para livros didáticos, depósitos de moradia e outras despesas que minha bolsa não cobriria. Quando Jéssica completou 17 anos, decidiu que precisava de um carro próprio em vez de continuar dividindo o sedã da minha mãe. Em vez de incentivá-la a arrumar um emprego e economizar dinheiro como eu havia feito, ou ajudá-la a encontrar um veículo usado confiável e com um orçamento razoável, meus pais decidiram que ela merecia algo especial de aniversário. Eles encontraram um conversível esportivo em uma concessionária local, um carro que custou quase $8.000 e representava muito mais do que as necessidades de transporte de Jéssica. Quando perceberam que não tinham um valor total disponível, meu pai me abordou com o que ele apresentou como um pedido de empréstimo temporário. Nós lhe pagaremos de volta assim que o negócio tiver um bom trimestre, ele prometeu, explicando que a felicidade de Jéssica valia a pena o esforço financeiro de curto prazo. Você entende o quão importante é para uma jovem se sentir confiante e independente, disse ele. A ironia de usar meu dinheiro para comprar a independência de outra pessoa enquanto minava minha própria segurança financeira parecia completamente perdida para ele. Doei quase $6.000 do meu fundo para a faculdade, dinheiro que representou meses de economia cuidadosa e sacrifício. Como era de se esperar, o empréstimo nunca foi pago, nunca mais mencionado e nunca reconhecido como uma contribuição significativa para a doação de Jéssica. Ao ver Jéssica partir em seu carro novo, rindo com os amigos e completamente alheia à fonte de sua recém-descoberta liberdade, senti algo mudar dentro de mim que nunca havia mudado de volta. Não foi só o dinheiro, embora perder meu fundo para a faculdade tenha causado um verdadeiro estresse financeiro no meu primeiro ano em Stanford.
Foi a percepção de que meus pais poderiam pegar algo que eu havia construído com tanto esforço e dar para Jéssica sem nenhuma consideração aparente sobre como essa transferência afetaria minha vida ou meu futuro. Essas memórias, juntamente com dezenas de outras que seguiram o mesmo padrão de sacrifício e rejeição, me ensinaram que meu papel na família era fundamentalmente diferente do de Jéssica. Ela era filha amada cujas necessidades e desejos tinham prioridade sobre considerações práticas ou justiça. Eu era o recurso confiável cujas contribuições Espera aí, pediram para você abrir mão da sua casa durante o fim de semana, Sarah? Isso é completamente irracional. Sua casa é seu espaço privado, não um imóvel para alugar para eventos familiares, disse ela. A voz de Raquel carregava o tipo de raiva protetora que vinha de anos me ouvindo descrever o tratamento dado à minha família e me observando dar desculpas para o comportamento deles. Acabei explicando a emergência do local e o prazo curto, descrevendo o pedido da minha família como uma solução razoável para uma crise inesperada, em vez da demanda legítima que realmente havia sido. Mas Raquel me conhecia bem demais para aceitar minha versão diplomática dos acontecimentos, e ela insistiu em obter detalhes sobre como a conversa havia se desenrolado e se eu havia tido alguma escolha real no assunto. Esse é o mesmo padrão sobre o qual falamos há anos, ela disse, com a voz cada vez mais preocupada enquanto eu relutantemente admitia o ultimato que meus pais haviam apresentado. Eles criam uma crise, exigem que você a resolva com seus recursos e depois agem como se você devesse ser grata pela oportunidade de ajudá-los. Sarah, quando você vai parar de deixar que eles te tratem como se fosse o fundo de emergência deles? Suas palavras pareciam mais próximas da verdade do que eu gostaria de admitir. Mas também revelavam o quão pouco ela entendia o que eu realmente estava planejando. Raquel me via como a vítima perpétua na dinâmica familiar, alguém que precisava de incentivo para se defender, mas não tinha coragem ou estratégia para realmente mudar suas circunstâncias. Ela não tinha ideia de que eu havia ido muito além da aceitação passiva que ela estava me incentivando a abandonar. Quando nos encontramos para tomar café naquela tarde em nosso café habitual perto da marina, Raquel estudou meu rosto com o intenso escrutínio que ela normalmente reservava para analisar cronogramas de projetos e projeções orçamentárias. Você está diferente, disse ela, acomodando-se na cadeira com a franqueza de sempre. Há algo na sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Você está realmente bem com essa situação do casamento ou está planejando alguma coisa? Ela perguntou. A pergunta me pegou desprevenido, tanto por causa da sua percepção quanto porque percebi que eu estava ansioso para que alguém testemunhasse o que eu estava prestes a realizar. Durante semanas, estive operando em completo isolamento, planejando e me preparando sem ninguém para compartilhar minha expectativa ou validar minha estratégia. A suspeita de Raquel parecia uma oportunidade de testar minha determinação e talvez ganhar um aliado para o que eu estava prestes a fazer. Não estou planejando nada destrutivo, eu disse cuidadosamente, escolhendo minhas palavras para ser tecnicamente preciso, mas evitando qualquer detalhe que pudesse alarmá-la. Estou apenas garantindo que todos os envolvidos recebam exatamente o que merecem com base na forma como escolheram tratar as outras pessoas, acrescentei. A expressão de Raquel mudou de preocupação para algo próximo do alarme. Sarah, parece que você está planejando algum tipo de vingança. Seja lá o que estiver pensando em fazer, por favor, reconsidere. Sua família o tratou mal, mas destruir o casamento deles não vai curar essas feridas nem melhorar seu relacionamento com eles, disse ela. Sua suposição de que eu queria curar meu relacionamento com minha família revelou o quanto ela ainda não entendia meu estado emocional atual. A Sarah que passou anos tentando ganhar o amor e a aceitação dos pais se foi, substituída por alguém que finalmente reconheceu que alguns relacionamentos eram irreparáveis e que a justiça às vezes exigia consequências em vez de perdão. Não estou buscando vingança, respondi, permitindo que um pequeno sorriso se formasse nos cantos da minha boca. Estou apenas equilibrando a balança da justiça. Por muito tempo, minha família agiu sob a suposição de que eles poderiam me tratar como quisessem, sem qualquer responsabilidade ou consequências, continuei. Amanhã, eles vão descobrir que ações têm resultados e que tirar proveito da generosidade de alguém tem limites, eu disse. Raquel se inclinou sobre a pequena mesa do café, sua voz se transformando em um sussurro urgente. Escute o que você diz, Sarah. Você está falando como alguém prestes a fazer algo irreversível. Seja lá o que for que sua família tenha feito para te machucar, arruinar o casamento de Jéssica fará você parecer o vilão desta história. As pessoas não verão os anos de maus tratos que levaram a este momento. Elas só verão você destruindo o que deveria ser o dia mais feliz da vida da sua irmã, alertou ela.
Sua preocupação era genuína e vinha de um sentimento de cuidado, mas também demonstrava sua incompreensão fundamental sobre o que era justiça quando anos de soluções diplomáticas falharam completamente. Raquel acreditava na comunicação, no compromisso e na melhoria gradual dos relacionamentos porque ela vinha de uma família onde o amor era incondicional e os conflitos podiam ser resolvidos por meio de conversas honestas. Ela não conseguia compreender que algumas dinâmicas familiares eram tão tóxicas que a única resposta saudável era o desligamento completo, apoiado por consequências claras. Raquel, agradeço sua preocupação, mas você não entende toda a extensão do que está acontecendo, eu disse, minha voz permanecendo calma apesar de sua crescente agitação. Não se trata de um casamento ou de um pedido irracional. Trata-se de 34 anos de abuso emocional e financeiro sistemático que vem aumentando em vez de melhorar. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é se recusar a permitir comportamentos destrutivos por mais tempo, acrescentei. Ela me encarou por vários longos momentos, reconhecendo claramente que algo fundamental havia mudado na minha perspectiva, mas incapaz de identificar exatamente o que essa transformação significava. Prometa que vai pensar nisso mais uma vez antes de fazer algo irreversível, disse ela finalmente. Seja lá o que estiver planejando, certifique-se de que seja algo com que você consiga conviver pelo resto da vida. Prometi a ela que levaria em consideração seu conselho, embora ambos soubéssemos que minha decisão já estava tomada. Quando nos separamos do lado de fora do café, Raquel me deu um abraço mais longo do que o normal, e senti que ela estava genuinamente preocupada com o que as próximas 24 horas poderiam trazer. A preocupação dela era tocante, mas também reforçou minha percepção de que eu estava completamente sozinho em entender a necessidade do que estava prestes a acontecer. Caminhando de volta para o meu carro, senti o peso familiar do isolamento que caracterizou a maioria das minhas decisões importantes na vida. Assim como conduzi minha educação, carreira e compra de uma casa sem apoio familiar significativo, eu também lidaria com essa situação de forma independente. A diferença é que, dessa vez, minha solidão parecia fortalecedora, e não solitária. E então outra pessoa começou a observar cada movimento meu. A pessoa que observava meus movimentos era minha prima Amanda Williams, dama de honra de Jéssica e alguém que sempre considerei um dos membros mais razoáveis da minha família. Amanda tinha 26 anos, trabalhava como coordenadora de marketing para uma pequena empresa de publicidade e mantinha o que eu acreditava ser uma amizade genuína comigo, separada da dinâmica familiar mais ampla que geralmente me fazia sentir isolada e incompreendida. Amanda me ligou na sexta-feira à noite, quando eu estava terminando meus preparativos finais e verificando o cronograma dos eventos de sábado. Sua voz carregava o tom caloroso e conspiratório que ela sempre usava quando queria discutir dramas familiares ou compartilhar fofocas sobre as últimas aventuras e desventuras de nossos parentes. Sarah, estive pensando em você a semana toda, ela começou, iniciando o que parecia ser uma conversa telefônica confortável. Sei que toda essa situação do local do casamento tem sido estressante, e queria saber como você está se sentindo em relação a tudo isso. Quer dizer, é muito intenso que tenham pedido para você abrir mão da sua casa com tão pouco tempo de antecedência, disse ela. A preocupação dela parecia genuína, e me vi apreciando o que pareceu ser a primeira resposta empática que recebi de qualquer membro da família desde que a crise do casamento começou. Amanda sempre foi mais perspicaz do que a maioria dos nossos parentes, e seu reconhecimento de que a situação era injusta foi uma validação. Depois de dias sendo tratado como se minha acomodação fosse esperada e insuficiente, foi um alívio ouvir alguém reconhecer a imposição. Tem sido desafiador, admiti, permitindo que um tom de cansaço transparecesse na minha voz. Continuo tentando me concentrar na felicidade da Jéssica, mas, honestamente, Amanda, às vezes sinto que meu próprio conforto e meus sentimentos não importam para ninguém nesta família. É como se eu só fosse valorizada pelo que posso oferecer, e não por quem eu sou como pessoa, acrescentei. Amanda fez comentários simpáticos e me incentivou a falar mais sobre meus sentimentos, fazendo perguntas específicas sobre minhas conversas com meus pais e minhas preocupações com a logística do fim de semana. Suas perguntas pareciam encorajadoras e compreensivas, o tipo de interesse detalhado que sugeria que ela realmente se importava com o meu bem-estar emocional, em vez de simplesmente coletar informações superficiais. Ao longo de nossa conversa de 40 minutos, percebi que estava compartilhando mais do que pretendia sobre minha frustração com a dinâmica familiar e minha crescente sensação de que precisava estabelecer limites melhores em meus relacionamentos com meus pais e Jéssica. Amanda ouviu atentamente, oferecendo validação e incentivo que pareciam exatamente o que eu precisava ouvir de alguém que entendia a família por dentro.
Sabe de uma coisa, Sarah? Acho que você está lidando com essa situação com uma graça incrível, disse ela quase no final da nossa ligação. Muitas pessoas teriam recusado de cara ou feito um escândalo por causa do aviso em cima da hora. O fato de você priorizar a felicidade da Jéssica, mesmo quando isso é inconveniente para você, mostra que tipo de pessoa você realmente é, acrescentou. O elogio dela pareceu genuíno e ajudou a reforçar minha sensação de que eu estava seguindo o caminho certo em uma situação difícil. O segredo era me apresentar como alguém cujas circunstâncias haviam se deteriorado a ponto de eu não poder mais contestar suas decisões ou correr o risco de perder seu apoio. Sábado à tarde, quando os preparativos para o casamento estavam no auge na minha vila, liguei para Amanda com o que apresentei como uma crise financeira urgente que vinha me atormentando há semanas. Minha voz carregava o tipo de pânico mal controlado que sugeria alguém à beira de um colapso total, e permiti que a emoção genuína transparecesse em meu tom enquanto descrevia problemas fictícios que me retratavam como cada vez mais desesperada e impotente. Amanda, preciso conversar com alguém, e não sei em quem mais posso confiar isso, comecei, preparando o cenário para revelações que chegariam diretamente aos meus pais em poucas horas. Estou tentando me recompor para o casamento da Jéssica, mas, sinceramente, estou com sérios problemas financeiros e não sei o que fazer, disse eu. Comecei a delinear uma história cuidadosamente construída sobre despesas inesperadas e problemas de fluxo de caixa que supostamente vinham se acumulando há meses. Expliquei que minha empresa havia implementado cortes no orçamento que reduziram meu bônus esperado, que o IPTU da minha casa havia aumentado drasticamente devido a uma reavaliação e que eu havia descoberto vários reparos importantes na casa que exigiriam atenção imediata e um investimento financeiro substancial. A reforma da piscina que mencionei não é mais opcional, disse Amanda, deixando minha voz embargada pelo que parecia um sofrimento genuíno. A inspeção revelou problemas estruturais que podem causar danos sérios se não forem resolvidos imediatamente. Estou considerando mais de $50.000 em reparos de emergência, e simplesmente não tenho esse dinheiro disponível no momento, continuei. Amanda emitiu os devidos comentários simpáticos enquanto eu continuava a construir a ficção do meu desespero financeiro. Descrevi que tive que considerar vender a casa, possivelmente fazer uma segunda hipoteca ou até mesmo voltar a morar com meus pais temporariamente enquanto resolvia meus problemas financeiros. Cada detalhe foi pensado para reforçar a impressão de que eu estava enfrentando uma crise que me tornaria mais dependente do apoio familiar, e não menos. A pior parte é que não posso nem pedir ajuda à família porque todos estão focados no casamento da Jéssica, e não quero sobrecarregar ninguém com meus problemas em um momento tão importante, continuei, criando a desculpa perfeita para que minha crise fictícia permanecesse em segredo, ao mesmo tempo em que me estabelecia como alguém muito atencioso e derrotado para causar qualquer perturbação. Eu podia ouvir Amanda tomando notas mentais enquanto eu elaborava sobre minhas supostas dificuldades, e sabia que ela já estava planejando como transmitir essa informação aos meus pais de uma forma que maximizasse a sensação de alívio deles em relação ao meu estado neutralizado. A história que eu estava contando me posicionava como alguém tão sobrecarregado por problemas pessoais que eu não tinha energia ou recursos para contestar as decisões deles sobre o casamento ou qualquer outra coisa. Sarah, eu não fazia ideia de que você estava lidando com tudo isso, disse Amanda, com a voz carregada de uma preocupação genuína misturada à satisfação de alguém que havia descoberto informações valiosas. Isso explica por que você tem parecido tão cansada e distraída ultimamente. Tem certeza de que não quer que eu conte nada aos seus pais? Eles podem ajudar, principalmente seu pai, que tem contatos comerciais. Recusei a oferta com o que esperava soar como orgulho misturado com resignação, explicando que precisava lidar com meus problemas de forma independente e não queria criar estresse adicional para a família durante o momento especial de Jéssica. Essa resposta teria múltiplas utilidades quando Amanda relatasse o ocorrido, demonstrando tanto meu isolamento contínuo dos sistemas de apoio familiar quanto meu compromisso em evitar qualquer ação que pudesse atrapalhar a comemoração. À noite, os efeitos da coleta de informações de Amanda eram evidentes na forma cada vez mais casual e indiferente com que minha família se comunicava comigo. Jéssica me enviou uma breve mensagem agradecendo por tornar tudo possível, mas sem dar detalhes sobre cronograma, logística ou qualquer consideração pela minha conveniência durante a transição. Meus pais ligaram para confirmar os principais detalhes, mas falaram comigo com o tipo de gentileza condescendente normalmente reservada a parentes idosos ou crianças que precisavam de um tratamento delicado. Agradecemos muito tudo o que você está fazendo pela Jéssica, disse papai durante nossa última ligação de coordenação, com um tom de voz carregado de satisfação que sugeria que ele se sentia completamente confiante em seu controle sobre a situação.
Esse tipo de apoio familiar é exatamente o que torna essas ocasiões tão especiais. A Jéssica está radiante de felicidade, acrescentou. Ao fundo, eu podia ouvir as risadas da Jéssica e a conversa animada com o que pareciam ser vários amigos que tinham chegado cedo para ajudar nos preparativos. Sua voz carregava o tipo de alegria despreocupada de alguém que nunca duvidou que o mundo se organizaria de acordo com sua conveniência e que receberá a confirmação de que até mesmo obstáculos potenciais se dissolveriam sem exigir qualquer esforço ou concessão de sua parte. Sarah tem sido tão compreensiva com tudo, a voz de Jéssica se aproximava do telefone. A Amanda nos contou que está lidando com alguns problemas pessoais no momento, então é perfeito que ela não esteja por perto para se estressar com detalhes ou tentar microgerenciar nada. Podemos nos concentrar em deixar tudo lindo, sem nos preocuparmos com os sentimentos de ninguém, disse ela. A crueldade casual de sua avaliação, feita ao meu alcance, confirmou que minha família agora me via como completamente inofensiva e inteiramente sob seu controle. Eles acreditavam que minha crise financeira fictícia havia quebrado qualquer resistência que eu pudesse ter oferecido aos seus planos e que minha acomodação às suas exigências representava a aceitação permanente do meu papel subordinado na dinâmica familiar. A voz da minha mãe se juntou à conversa com um calor maternal que soou particularmente vazio dado o contexto. É maravilhoso quando a família se reúne assim em momentos importantes. A generosidade da Sarah está realmente tornando o casamento dos sonhos da Jéssica possível, e todos nós somos muito gratos pelo seu sacrifício, disse ela. A gratidão deles foi como um insulto final, confirmando que eles viam a minha entrega da minha casa como um sacrifício que eu deveria ter a honra de fazer, e não uma imposição que eles deveriam se sentir culpados por exigir. Eles conseguiram se convencer de que eu não só estava disposto, como também grato, a fornecer quaisquer recursos que precisassem, sem esperar nada em troca, exceto um breve reconhecimento da minha utilidade. Enquanto ouvia o planejamento e a comemoração satisfeitos, senti uma clareza fria se apoderar de mim, dissipando quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir sobre o que eu estava prestes a fazer. A total confiança deles na minha derrota e a discussão casual sobre meus problemas como soluções convenientes para a logística deles confirmaram que nunca me viram como uma pessoa digna de consideração ou respeito. Enquanto eles riam, eu contava cada segundo no relógio. A precisão dos meus cálculos de tempo revelou uma oportunidade que ia muito além da simples vingança familiar, alcançando o âmbito da responsabilização pública e das consequências sociais que repercutiriam em toda a nossa comunidade por muitos anos. Enquanto eu estava sentado no meu quarto de hotel na sexta-feira à noite, revisando a lista de convidados que Jéssica havia orgulhosamente compartilhado com meus familiares, percebi que seu desejo por uma celebração de alto nível havia criado o palco perfeito para uma performance muito mais dramática do que ela jamais imaginara. A lista de convidados de Jéssica parecia um diretório da elite social de Malibu, incluindo líderes empresariais proeminentes, membros influentes da comunidade e diversas famílias cujos nomes apareciam regularmente em colunas sociais locais e na cobertura de eventos beneficentes. Ela havia passado meses cultivando relacionamentos com essas conexões, encarando seu casamento como uma oportunidade de se estabelecer e a Michael como participantes importantes na hierarquia social da comunidade, em vez de simplesmente celebrar o compromisso mútuo. Usando as informações que reuni sobre a lista de convidados e o cronograma do casamento, comecei a elaborar convites adicionais que ampliariam o público para os eventos de sábado, transformando uma celebração familiar privada em um exame público de caráter e consequências. Esses convites complementares não tinham a intenção de aumentar o número de convidados para a festa de Jéssica, mas sim de garantir a presença de testemunhas adequadas quando a verdadeira natureza do comportamento da minha família se tornasse impossível de ignorar. Meu primeiro conjunto de comunicações cuidadosamente redigidas foi enviado a 3 repórteres locais especializados em histórias de interesse comunitário e cobertura de eventos sociais. Entrei em contato com Lisa Martinez, do Malibu Times, David Shen, da revista de estilo de vida costeira Pacific Shores, e Rebecca Thompson, do blog comunitário que cobria eventos sociais locais e oportunidades de networking empresarial. Cada convite foi elaborado para sugerir que eles haviam sido recomendados por conhecidos em comum que achavam que poderiam estar interessados em cobrir o que estava sendo descrito como uma das celebrações de casamento mais elaboradas do ano. O casamento de Jéssica Thompson Rodrigues à beira-mar promete ser uma celebração deslumbrante de amor e comunidade, escrevi, fornecendo detalhes sobre a localização privilegiada da vila e a distinta lista de convidados que estaria presente. A família da noiva não poupou esforços para criar o que eles descrevem como o evento social da temporada, com a presença de alguns dos moradores e empresários mais ilustres de Malibu, acrescentei.
Incluí detalhes específicos suficientes sobre o local, o horário e os participantes esperados para fazer o evento parecer legítimo e digno de notícia, evitando cuidadosamente qualquer informação que pudesse permitir que eles verificassem seus convites diretamente com Jéssica ou sua família. Os jornalistas chegavam com a expectativa de cobrir um casamento da alta sociedade e, em vez disso, testemunhavam algo muito mais dramático e socialmente significativo. Minha segunda rodada de convites estratégicos teve como alvo diversas figuras políticas locais e líderes comunitários, cuja presença daria peso e legitimidade a quaisquer eventos que se desenrolassem no sábado. Enviei comunicações. A pergunta dela me pegou de surpresa porque demonstrou um nível de consciência sobre a dinâmica familiar que eu não esperava que alguém tivesse e porque sugeriu que ela entendia que meu comportamento atual representava um afastamento dos meus padrões habituais, e não apenas minha contínua acomodação às exigências familiares. Vovó, só estou tentando garantir que a Jéssica tenha um lindo dia de casamento, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, mas mantendo contato visual para demonstrar sinceridade. Aconteça o que acontecer hoje, quero que saiba que pensei cuidadosamente sobre minhas escolhas e suas consequências, acrescentei. Ela continuou observando minha expressão por vários longos momentos, reconhecendo claramente que minha resposta havia sido diplomática, em vez de tranquilizadora, e que minha menção às consequências sugeria que eu estava antecipando resultados que iam além da simples logística do casamento. Sarah, já vivi o suficiente para reconhecer quando alguém atingiu seu limite, disse ela finalmente. Seja lá o que você esteja planejando, lembre-se de que algumas ações são irreversíveis e que a vingança muitas vezes machuca mais quem a busca do que quem a merece. Seu aviso foi proferido com genuíno amor e preocupação, mas também revelou sua suposição de que meus planos eram motivados por vingança e não por justiça, e que meu objetivo era machucar minha família, em vez de simplesmente estabelecer consequências apropriadas para o comportamento deles. Apreciei seu cuidado, embora reconhecesse que ela não conseguia compreender a extensão total do que eles haviam feito ou a necessidade do que estava prestes a acontecer. Apenas sorri porque aquele dia havia chegado. Às 15 horas daquela tarde, minha família estava tão absorta nos preparativos finais do casamento que minha presença passou de temporariamente útil a completamente esquecida, exatamente como eu havia previsto ao planejar o momento da minha retirada estratégica das atividades deles. Jéssica estava reclusa em um dos meus quartos de hóspedes com suas madrinhas, transformando-se na noiva que sonhava há meses, enquanto meus pais coordenavam os fornecedores e cuidavam dos inúmeros detalhes que pareciam se multiplicar exponencialmente à medida que a cerimônia se aproximava. A atmosfera ao redor da vila havia atingido um ápice de caos organizado que parecia ao mesmo tempo impressionante e um tanto opressor de se observar da minha posição como participante cada vez mais invisível da transformação da minha propriedade. Clarissa, a cerimonialista, percorria o espaço com eficiência militar, riscando itens de listas elaboradas enquanto comandava um exército de fotógrafos, músicos e equipe de buffet que haviam chegado para criar o que todos pareciam confiantes de que seria uma celebração impecável. Saí definitivamente dos preparativos do casamento por volta das 16 horas, explicando à minha mãe que precisava reunir meus pertences pessoais restantes e ir para o hotel para me preparar para as festividades noturnas. Minha partida gerou apenas o reconhecimento mais superficial dos familiares, que estavam concentrados demais em seus próprios preparativos para registrar meus movimentos como algo mais do que uma questão logística secundária. Divirta-se se arrumando, querida, disse mamãe da cozinha, onde conversava com o chefe do buffet sobre o horário do jantar. Nos vemos na cerimônia. Tente chegar um pouco mais cedo para conseguir um bom lugar antes que todos os convidados importantes cheguem. Sua instrução casual para chegar cedo e conseguir um bom lugar na minha propriedade capturou perfeitamente a completa absorção da família em sua própria importância, enquanto tratava minha presença como opcional e potencialmente inconveniente se não fosse devidamente gerenciada. O fato de ela se referir aos outros participantes como convidados importantes, enquanto me categorizava claramente como alguém que precisava competir por um lugar, revelou exatamente o quão completamente eles haviam reorganizado a hierarquia social em torno da celebração de Jéssica. Saí da minha vila para o que eu sabia que seria a última vez como alguém que poderia ser considerado garantido pela minha família e passei as 2 horas seguintes no hotel revisando cada detalhe do cronograma que começaria a se desenrolar em menos de 60 minutos. Minhas equipes de construção estavam posicionadas e prontas. Minha documentação legal estava completa e minhas testemunhas adicionais convidadas chegariam à vila logo após o horário marcado para o início da cerimônia. Às 6h30, exatamente 30 minutos antes do início da cerimônia de casamento de Jéssica, voltei para minha propriedade para observar o ápice de semanas de planejamento e preparação. Em vez de estacionar na minha garagem habitual,
estacionei meu carro em um mirante panorâmico a cerca de 800 metros da vila, de onde pude usar binóculos para observar os eventos da noite sem ser visto por nenhum dos participantes. A vista do meu mirante proporcionava uma perspectiva panorâmica perfeita da minha propriedade e da área costeira ao redor, permitindo-me acompanhar tanto as atividades do casamento quanto a chegada dos convidados, sem me importar com a dinâmica social que estava prestes a explodir de maneiras que nenhum deles poderia prever. Do meu ponto de observação elevado, pude ver que a vila e seus arredores haviam se transformado exatamente no tipo de local elegante para celebrações com que Jéssica sonhava há meses. Tecidos brancos e luzes cintilantes criaram uma atmosfera de sofisticação romântica em todos os jardins, enquanto o oceano ao fundo proporcionava o tipo de beleza natural deslumbrante que deixaria qualquer fotógrafo ansioso para capturar imagens memoráveis. O estacionamento para convidados estava rapidamente lotado de carros caros que refletiam o status social dos participantes, que representavam algumas das famílias e líderes empresariais mais proeminentes de Malibu. Observei casais bem vestidos saindo de veículos luxuosos e seguindo em direção ao que esperavam ser uma celebração exclusiva de amor e conexão comunitária, completamente alheios à ideia de que estavam prestes a testemunhar algo muito mais dramático e socialmente significativo. Através do meu binóculo, pude observar a chegada de vários rostos que reconheci da minha lista estratégica de convidados, incluindo jornalistas e líderes comunitários cuja presença transformaria qualquer evento que acontecesse em seguida, de uma questão familiar privada, em um exame público de caráter e consequências. Lisa Martinez, do Malibu Times, parecia estar tirando fotos preliminares do local, enquanto a tenente detetive Sarah Kim se envolvia no que parecia ser uma conversa casual com outros recém-chegados. O mais gratificante foi ver minha família se preparando para os últimos preparativos com o tipo de entusiasmo confiante de quem acredita ter orquestrado com sucesso o evento social dos seus sonhos, controlando completamente todas as variáveis que poderiam afetar sua celebração. Jéssica saiu da vila em seu vestido de noiva, absolutamente radiante, cercada por madrinhas visivelmente emocionadas por participar de uma ocasião tão elegante e de alto nível. Meus pais pareciam estar em seu elemento ao receber os convidados que chegavam e se deleitarem com o reconhecimento social que vinha de ser o anfitrião do que todos pareciam concordar ser uma celebração espetacular. O pai vestia seu terno mais caro e conversava animadamente com colegas de trabalho, enquanto a mãe se movia graciosamente pela multidão, em um papel que parecia realizar todas as fantasias que ela já tivera sobre ser a mãe da noiva em um casamento da alta sociedade. Michael, o noivo, parecia apropriadamente bonito e nervoso ao se posicionar para a cerimônia, cercado por padrinhos e familiares, todos genuinamente animados com a celebração que estavam prestes a testemunhar. Toda a cena irradiava o tipo de alegria e expectativa típicas de pessoas que nunca duvidaram de que seu dia especial se desenrolaria exatamente como planejaram e mereciam. Exatamente às 19 horas, enquanto os convidados começavam a se sentar para a cerimônia e Jéssica se preparava para sua grande entrada como a noiva que sempre imaginou ser, observei a cerimonialista olhar o relógio e sinalizar para os músicos que era hora de começar a música processional que marcaria o início oficial da perfeita celebração do casamento de Jéssica. E então os portões da vila permaneceram firmemente trancados. A confusão que começara com incidentes isolados de convidados que chegavam e encontravam os portões trancados se transformou em uma verdadeira crise, à medida que o fluxo de chegada se transformava em uma enxurrada de participantes cada vez mais frustrados e perplexos, que se viam presos do lado de fora do que deveria ter sido a celebração mais exclusiva da temporada. Do meu ponto de observação elevado, observei através de binóculos os veículos de luxo que continuavam chegando em sucessão constante, seus ocupantes em trajes formais de noite, apenas para descobrir que o casamento elaborado para o qual haviam sido convidados estava aparentemente inacessível por razões que ninguém conseguia explicar ou resolver. O grupo inicial de convidados confusos havia se transformado em uma multidão considerável de quase 200 pessoas aglomeradas em torno da entrada principal da vila, seus vestidos caros e ternos sob medida criando um contraste surreal com a evidente angústia e crescente irritação com a situação sem precedentes que estavam vivenciando. A situação do estacionamento ao longo da estreita estrada costeira tornou-se caótica, com os veículos que chegavam procurando vaga, enquanto os carros que partiam começavam a criar problemas de trânsito que logo atrairiam a atenção das autoridades locais, que monitoravam a área exatamente em busca desse tipo de perturbação à tranquilidade residencial. Através do meu binóculo, pude observar a dinâmica social que se desenrolava entre os hóspedes, que representavam algumas das famílias e líderes empresariais mais proeminentes de Malibu, pessoas desacostumadas a ser incomodadas ou que ficavam esperando por explicações sobre situações que pareciam estar além do controle de qualquer um.
As conversas que pude observar por meio da linguagem corporal e das expressões faciais variavam de preocupação educada a irritação evidente, com alguns convidados já pegando seus celulares para compartilhar sua confusão nas redes sociais ou contatando outros participantes para verificar se tinham informações corretas sobre horário e local. A lista de convidados que Jéssica havia cultivado com tanto cuidado para representar o auge da hierarquia social local agora estava se voltando contra ela de forma espetacular. Enquanto membros influentes da comunidade se encontravam do lado de fora dos portões trancados, enquanto os preparativos do casamento, que estavam em andamento há horas, permaneciam completamente inacessíveis às mesmas pessoas que deveriam estar celebrando e testemunhando a cerimônia, a ironia de ter reunido exatamente o público que Jéssica queria impressionar. Apenas, a mudança de clima era palpável, à medida que os participantes, vestidos formalmente, começavam a se afastar da pista para evitar os enormes veículos que manobravam para se posicionar ao redor do perímetro da vila. Maria Santos emergiu do caminhão da frente com o tipo de confiança profissional que imediatamente conquistou a atenção e o respeito de todos os presentes. Sua prancheta com documentos oficiais e seu comportamento autoritário deixavam claro que ela era alguém que lidava regularmente com emergências imobiliárias complexas e entendia exatamente como lidar com situações em que as necessidades da construção tinham precedência sobre outras atividades programadas. Seu colete de segurança e capacete não eram peças de fantasia, mas sim equipamentos profissionais legítimos que reforçavam sua autoridade legal para controlar o acesso ao que agora era oficialmente designado como local de trabalho ativo. Senhoras e senhores, preciso que todos liberem esta área imediatamente por razões de segurança, anunciou Maria em uma voz que se sobrepunha ao murmúrio de conversas confusas e aos sons mecânicos dos equipamentos de construção sendo posicionados. Temos autorizações emergenciais para a reforma de piscina e reparos estruturais que exigem atenção imediata devido a problemas de conformidade com a segurança, e toda esta propriedade agora está designada como zona de construção restrita, sem acesso público permitido pelos regulamentos municipais, continuou ela. A autoridade com que ela fez este anúncio, combinada com a óbvia legitimidade das autorizações de construção que exibia, criou uma mudança imediata na forma como os convidados presentes entendiam a situação. Eles não estavam mais apenas vivenciando o atraso da celebração do casamento, mas estavam sendo oficialmente excluídos de uma propriedade que havia sido submetida a restrições de segurança emergenciais, que tinham precedência legal sobre quaisquer eventos sociais que pudessem ter sido previamente agendados. A reação dos convidados restantes foi uma mistura de choque, confusão e crescente compreensão de que estavam testemunhando algo muito mais significativo do que um simples mau funcionamento do local ou uma falha de comunicação familiar. A presença de equipamentos de construção legítimos e de licenças oficiais tornou impossível descartar a situação como um atraso temporário que poderia ser resolvido com paciência ou negociação. À medida que as pessoas começavam a processar as implicações de serem informadas de que a propriedade estava legalmente inacessível por motivos de segurança, pude observar a reação da minha família à chegada da equipe de construção através do meu binóculo, e suas expressões de completo choque e descrença eram tudo o que eu esperava alcançar ao planejar este momento de revelação. Jéssica, ainda usando seu vestido de noiva, estava parada perto da casa principal, boquiaberta, observando máquinas pesadas sendo posicionadas ao redor da propriedade que ela presumia estar completamente sob seu controle durante o fim de semana. A reação do pai foi mais imediata e agressiva, correndo em direção ao portão principal da vila para confrontar Maria sobre o que ele claramente acreditava ser algum tipo de erro catastrófico que poderia ser resolvido rapidamente com explicações e, possivelmente, incentivo financeiro. Observei-o gesticulando freneticamente enquanto tentava falar com Maria através da entrada trancada, sua linguagem corporal transmitindo o tipo de urgência desesperada de alguém observando sua fachada social cuidadosamente construída ruir diante das mesmas pessoas que tentava impressionar. Os operários da construção civil se mobilizaram com impressionante eficiência para instalar barreiras de segurança oficiais e placas de advertência em todo o perímetro da propriedade, com sua coordenação profissional e equipamentos legítimos impossibilitando que alguém contestasse a legalidade de sua presença ou questionasse sua autoridade para restringir o acesso ao que agora era oficialmente designado como canteiro de obras ativo. As barreiras não eram decorações temporárias, mas sim instalações de segurança substanciais que atendiam a todos os requisitos da cidade para proteger o acesso público às áreas de construção. O aspecto psicologicamente mais devastador de assistir à chegada da equipe de construção foi observar como ela transformou minha família de anfitriões confiantes de uma celebração exclusiva em espectadores impotentes que perderam o controle total sobre seu próprio evento, incapazes de explicar ou resolver a situação para seus convidados cada vez mais frustrados e perplexos.
A dinâmica de poder que caracterizava nossos relacionamentos familiares há décadas estava sendo revertida publicamente, à medida que eu demonstrava total autoridade sobre circunstâncias que eles presumiam poder manipular. Vários dos convidados ilustres que eu conseguia identificar através dos meus binóculos estavam começando a documentar a situação sem precedentes por meio de fotos e vídeos que logo apareceriam nas redes sociais de toda a comunidade. Lisa Martinez, do Malibu Times, tirava fotos com qualidade profissional das placas de construção e das barreiras de segurança, enquanto outros participantes registravam a angústia evidente da família do casamento, que permaneceu presa dentro do terreno da vila enquanto a celebração se desintegrava em tempo real. A documentação nas redes sociais foi particularmente gratificante, com os convidados compartilhando fotos de equipamentos de construção com legendas que variavam de comentários simpáticos sobre desastres no casamento a observações mais incisivas sobre a aparente fraude envolvida em convidar pessoas para uma celebração em um local aparentemente sujeito a restrições de segurança emergenciais. As hashtags que Jéssica havia promovido extensivamente antes do casamento agora estavam sendo usadas para compartilhar imagens de barreiras industriais e multidões confusas, em vez de fotos elegantes da celebração. A presença do supervisor do condado, James Wittman, entre as testemunhas documentadas, acrescentou legitimidade governamental aos procedimentos, já que sua formação profissional o tornaria naturalmente inclinado a verificar a autenticidade das licenças de construção e das restrições de segurança que estavam sendo implementadas. Seu envolvimento garantiria que quaisquer dúvidas subsequentes sobre a legalidade da obra fossem respondidas por alguém com conhecimento direto dos processos de licenciamento municipal e protocolos de segurança emergencial. A tenente-detetive Sarah Kim estava conduzindo o que parecia ser uma consulta profissional com Maria Santos sobre a documentação e as licenças que autorizavam a obra, e sua experiência na aplicação da lei a tornava automaticamente desconfiada de qualquer situação que pudesse envolver fraude ou engano. A análise da documentação permitiria uma verificação independente de que tudo o que estava acontecendo era completamente legal e devidamente autorizado pelos canais municipais competentes. A saída de convidados adicionais se acelerou à medida que as pessoas percebiam que a obra não era um inconveniente temporário que pudesse ser resolvido rapidamente, mas uma restrição legítima de segurança que impediria qualquer celebração de casamento de prosseguir conforme o planejado. O estacionamento, antes lotado de veículos de luxo, esvaziava-se rapidamente, enquanto os convidados tomavam decisões práticas sobre como passar a noite de sábado, em vez de continuar esperando por um evento que claramente não aconteceria. O colapso emocional da minha mãe se tornava visível até mesmo do meu distante ponto de observação, enquanto ela se movimentava freneticamente entre diferentes áreas do terreno da vila, ainda usando seu elegante traje de mãe da noiva, que agora parecia grotescamente inadequado para o caos industrial que sistematicamente destruía a celebração perfeita de sua filha. Suas tentativas de manter um comportamento gentil de anfitriã em relação aos demais convidados foram obviamente inúteis, visto que ela não tinha controle sobre as circunstâncias que impediam a realização do casamento. A organização sistemática do canteiro de obras pela equipe de construção incluiu o posicionamento de escavadeiras perto da área da piscina, claramente visível da entrada principal, criando uma justificativa óbvia para as restrições de segurança que impediam o acesso do público à propriedade. O equipamento pesado não era meramente decorativo, mas representava uma obra de reforma legítima, devidamente planejada e autorizada por todos os canais municipais apropriados. A ironia da situação de Jéssica se tornava cada vez mais evidente, pois ela permanecia presa dentro da casa, usando seu vestido de noiva, enquanto a celebração que ela havia planejado durante meses era sistematicamente desmantelada por circunstâncias que pareciam estar completamente além do controle ou da compreensão de sua família. Seu investimento na criação do evento social perfeito estava sendo minado por forças que nunca haviam sido submetidas à sua influência ou manipulação. O contraste entre o profissionalismo calmo dos operários e o pânico evidente da minha família criou uma representação visual de competência versus caos, capturada e compartilhada por múltiplas testemunhas, que garantiriam que a história se espalhasse pela comunidade muito depois de a crise imediata ter sido resolvida. A documentação criaria um registro permanente da noite em que as pretensões sociais da família Thompson foram expostas publicamente e sistematicamente destruídas. Mas o maior choque ainda estava à espreita dentro da vila. A chegada de James Morrison, meu advogado, exatamente às 21 horas, forneceu o componente legal final que transformaria a noite de um desastre caótico de casamento em um caso documentado de fraude e engano familiar. James saiu de seu sedã carregando uma maleta e documentos oficiais. Sua aparência profissional e sua óbvia autoridade legal imediatamente chamaram a atenção dos convidados restantes, que ainda estavam reunidos do lado de fora dos portões da vila, tentando entender o que havia acontecido com a celebração de Jéssica.
James abordou a multidão com o tipo de confiança comedida de alguém que transmite informações que esclareceriam uma situação complexa, embora não necessariamente de uma forma que fosse bem recebida por todas as partes envolvidas. Ele se posicionou perto do portão principal, onde sua voz seria ouvida claramente pelos convidados reunidos, muitos dos quais ainda gravavam os acontecimentos em seus celulares e compartilhavam atualizações nas redes sociais. Senhoras e senhores, sou James Morrison, advogado de Sarah Michelle Thompson, a única proprietária legal deste imóvel, anunciou ele, com a voz carregada da autoridade formal que lhe foi conferida por anos de pronunciamentos jurídicos em circunstâncias desafiadoras. Fui solicitado a esclarecer a situação jurídica dos eventos desta noite para todos que foram afetados pela confusão quanto ao acesso ao local. A atenção imediata que seu anúncio recebeu dos demais convidados foi completa e focada, pois todos perceberam. Pelo meu binóculo, eu podia ver os convidados olhando ao redor em busca de Michael, esperando que ele aparecesse e desse alguma explicação ou assumisse o controle de uma situação que havia evoluído completamente além da capacidade de qualquer um de administrar ou conter. A descoberta de sua partida aconteceu quando Jessica, ainda em seu vestido de noiva, mas agora completamente desgrenhada por horas de colapso emocional, começou a procurar freneticamente por seu noivo, na esperança de que ele pudesse, de alguma forma, encontrar uma solução para o pesadelo em que seu dia perfeito havia se transformado. Observei-a se mover desesperadamente pelos jardins da vila, chamando pelo nome com pânico crescente ao perceber que o homem que deveria ser seu parceiro para enfrentar aquela crise simplesmente desaparecera sem explicação ou despedida. A busca por Michael revelou que ele havia levado não apenas seus pertences pessoais, mas também vários itens caros da vila, que Jessica presumira serem presentes de casamento destinados ao futuro deles juntos. Sua mala de viagem havia sumido do quarto de hóspedes onde ele estava hospedado, junto com uma coleção de relógios antigos que pertencera ao meu avô e várias joias que Jessica planejava usar durante a lua de mel. A natureza sistemática de sua partida sugeria um planejamento cuidadoso, em vez de uma reação impulsiva aos acontecimentos inesperados da noite. Mais devastadora foi a descoberta de que Michael havia sacado o limite máximo diário da conta bancária de Jessica usando o cartão de débito dela, que ela lhe dera no início da semana para cobrir as despesas de última hora do casamento. O momento do saque, ocorrido durante a chegada da equipe de construção, indicava que ele havia reconhecido as implicações dos eventos daquela noite e feito preparativos práticos imediatos para sua saída. Enquanto Jessica ainda estava focada em tentar salvar sua celebração, a revelação do roubo financeiro e abandono de Michael transformou o estado emocional de Jessica, de angústia e pânico, em algo próximo ao colapso psicológico completo, ao perceber que o homem com quem planejava se casar estava usando a riqueza e o status social de sua família como principal motivação para o relacionamento. O vestido de noiva que representava seus sonhos de realização romântica agora parecia um figurino para uma performance baseada inteiramente em engano e exploração. O impacto sobre meus pais foi igualmente devastador, embora a reação deles tenha se concentrado mais nas implicações sociais de um noivo abandonar a filha na frente de membros importantes da comunidade do que no trauma emocional de Jessica. A principal preocupação do pai parecia ser administrar o desastre de relações públicas que continuava se desenrolando em tempo real, enquanto a mãe lutava para processar as implicações de ter investido meses de planejamento e recursos financeiros substanciais na celebração de um homem que aparentemente nunca pretendeu cumprir seus compromissos. Os convidados restantes testemunharam não apenas o cancelamento do casamento, mas um colapso familiar completo que revelou camadas de engano e disfunção muito além das questões de propriedade que inicialmente interromperam a celebração. O abandono de Michael adicionou uma dimensão emocional cruel ao que já havia sido um desastre social sem precedentes, transformando a noite de um constrangedor fracasso logístico em uma profunda traição pessoal que definiria a história romântica de Jessica. Lisa Martinez, do Malibu Times, documentou o desaparecimento de Michael com o mesmo rigor profissional que havia aplicado às revelações legais anteriores, reconhecendo que o abandono do noivo representava uma escalada significativa na história, tornando-a ainda mais convincente para seus leitores. A combinação de fraude familiar, fraude patrimonial e traição romântica criou exatamente o tipo de drama humano complexo que gerou ampla cobertura da mídia e debate na comunidade. A documentação do desaparecimento de Michael nas redes sociais se espalhou rapidamente, com os convidados compartilhando atualizações sobre o abandono do noivo com seus seguidores, adicionando mais uma camada de humilhação a uma noite que já havia destruído a reputação social da minha família em toda a comunidade. As hashtags associadas ao casamento de Jessica agora estavam sendo usadas para discutir fraude romântica e exploração financeira, além das questões legais e de propriedade que haviam surgido anteriormente.
O interesse profissional da tenente-detetive Sarah Kim pela situação intensificou-se quando o roubo financeiro se tornou evidente, visto que as ações de Michael potencialmente constituíam fraude criminal que justificaria investigação oficial e possíveis acusações. Sua presença garantiu que os eventos daquela noite recebessem a devida atenção das autoridades policiais, especialmente no que diz respeito à exploração financeira sistemática que parecia ter sido a principal motivação de Michael para o relacionamento. O aspecto mais doloroso de assistir Jessica perceber as verdadeiras intenções de Michael foi observar o quão completamente ela havia sido enganada sobre a natureza do relacionamento deles e os sentimentos dele por ela. As evidências do planejamento e cálculo dele ao explorar as circunstâncias da família dela revelaram um nível de manipulação que ia muito além do simples oportunismo, transformando-se em fraude emocional e financeira deliberada, sustentada ao longo de meses de falso compromisso romântico. A partida dos últimos convidados acelerou-se à medida que as pessoas percebiam que estavam testemunhando não apenas uma celebração fracassada, mas uma completa desintegração familiar, envolvendo fraude, abandono e roubo financeiro, o que tornou a presença contínua inapropriada e potencialmente complicada do ponto de vista jurídico. As poucas pessoas que permaneceram eram principalmente aquelas com obrigações profissionais de documentar os eventos ou responsabilidades oficiais de investigar as diversas questões criminais e civis que haviam surgido. As tentativas dos meus pais de manter alguma dignidade diante dos convidados que partiam eram cada vez mais inúteis, à medida que a dimensão do desastre se expandia para além de qualquer coisa que pudessem explicar ou desculpar razoavelmente. A posição social deles, construída cuidadosamente ao longo de anos de envolvimento comunitário e cultivo de relacionamentos, estava sendo destruída em uma única noite, por uma combinação de sua própria decepção e das consequências em cascata de circunstâncias que eles nunca haviam previsto. A percepção de Jessica de que havia sido sistematicamente explorada por alguém em quem confiava completamente acrescentou uma dimensão pessoal às revelações daquela noite, tornando seu colapso emocional ainda mais doloroso de testemunhar, mesmo na minha posição como arquiteta da exposição da família. O contraste entre suas expectativas românticas e a fria realidade das motivações financeiras de Michael criou uma forma particularmente cruel de desilusão que afetaria sua capacidade de confiar em relacionamentos românticos por muitos anos. Mas uma verdade ainda mais cruel os aguardava. A revelação que levaria a desgraça da minha família para além de qualquer possibilidade de redenção veio exatamente às 10h15, quando decidi que havia chegado a hora de entregar a documentação financeira que exporia toda a extensão do comportamento fraudulento deles às testemunhas restantes. Desci do meu ponto de observação e me aproximei dos portões da vila pela primeira vez naquela noite, carregando um envelope pardo contendo registros bancários e documentos legais que destruiriam qualquer credibilidade que meus pais ainda tivessem com sua família extensa e conexões com a comunidade. Minha chegada ao local atraiu a atenção imediata das cerca de 30 pessoas que permaneceram do lado de fora da vila, incluindo vários familiares que tentavam desesperadamente me contatar por telefone durante a escalada do desastre naquela noite. A combinação de alívio com a minha aparência e raiva pelo meu suposto abandono da família durante a crise criou uma atmosfera emocional volátil que tornaria o impacto das minhas revelações ainda mais devastador. Sarah, graças a Deus você finalmente chegou, meu pai gritou do portão, com uma mistura de desespero e reprovação na voz, sugerindo que ele via minha ausência como uma traição à lealdade familiar durante o momento mais difícil. Precisamos que você explique a essas pessoas que houve algum tipo de terrível mal-entendido sobre a propriedade do imóvel e a autorização do evento. Sua suposição de que eu daria explicações que de alguma forma salvariam a reputação delas revelou o quão completamente ele entendeu mal meu papel nos eventos da noite e meu atual estado emocional em relação ao tratamento que me deram ao longo dos anos. A expectativa de que eu o salvaria das consequências de sua própria decepção demonstrava o mesmo pensamento autoritário que motivara suas demandas originais pela minha vila. Na verdade, pai, estou aqui para esclarecer alguns pontos sobre questões financeiras da família que acho que todos deveriam saber, respondi, com a voz carregada de uma autoridade calma que imediatamente capturou a atenção de todos ao meu redor. Tenho documentação que explica como algumas das obrigações financeiras da família foram administradas ao longo dos anos. Abri o envelope pardo e retirei registros bancários que mostravam um padrão de assinaturas falsas em pedidos de empréstimo e documentos financeiros ao longo de quase 5 anos, evidências que eu vinha coletando sistematicamente desde que descobri o uso fraudulento da minha identidade e informações financeiras pelos meus pais. A documentação incluía fotocópias de pedidos de empréstimo com minha assinatura falsificada, correspondências entre meus pais e vários credores e comprovantes de fundos obtidos por meio de roubo de identidade.
Estes documentos mostram que Robert e Patricia Thompson têm usado minha assinatura falsificada para obter empréstimos pessoais, linhas de crédito e instrumentos financeiros totalizando mais de $150.000, anunciei, falando alto o suficiente para que todos os presentes ouvissem claramente, enquanto mostrava exemplos específicos da papelada fraudulenta. Eles se apresentaram como autorizados a assinar em meu nome grandes obrigações financeiras com as quais nunca concordei e das quais nunca me beneficiei. A reação imediata dos familiares presentes foi uma combinação de choque e raiva crescente ao perceberem que estavam testemunhando evidências de fraude financeira sistemática conduzida por pessoas em quem confiavam e respeitavam há décadas. Tios, tias e primos que mantinham relacionamentos com meus pais com base em suposições sobre sua integridade e caráter estavam agora se deparando com provas de comportamento criminoso deliberado. James Morrison se apresentou para autenticar a documentação que eu estava apresentando, e sua expertise jurídica conferiu credibilidade a revelações que, de outra forma, poderiam ter sido descartadas como uma disputa familiar em vez de fraude criminal. Analisei esses documentos exaustivamente e eles constituem evidências. A reação da minha família extensa foi uma mistura de horror e raiva ao perceberem que, sem saber, haviam participado de uma conspiração para me fraudar em relação à minha herança biológica, enquanto observavam Robert e Patricia explorarem minha generosidade e meus recursos financeiros na vida adulta. As celebrações familiares e os relacionamentos que eles compartilhavam há décadas foram subitamente revelados como construídos com base em mentiras fundamentais sobre identidade, parentesco e crimes financeiros. A resposta do tio Frank foi particularmente emotiva, enquanto ele processava as implicações de saber que eu era, na verdade, filha de seu sobrinho, Michael, e não de seu irmão Robert, e que Robert vinha sistematicamente roubando do fundo fiduciário de seu falecido irmão, enquanto permitia que Frank acreditasse que a filha de Michael simplesmente desaparecera do contato familiar após a adoção. Você me fez pensar que a filhinha de Michael tinha sido colocada em uma boa família em algum lugar e estava vivendo uma vida feliz, enquanto roubava a herança dela e a tratava como uma serva em sua própria casa. A documentação das revelações de Eleanor nas redes sociais se espalhou imediatamente, à medida que as testemunhas restantes compartilhavam informações sobre a conspiração familiar de décadas envolvendo roubo de fundos fiduciários, fraude de identidade e abuso sistemático de uma criança órfã que cresceu acreditando que seus agressores eram seus pais. A história estava evoluindo de um desastre no casamento para um caso criminal complexo que atrairia a atenção da mídia regional e possivelmente nacional. A avaliação profissional da situação feita pela tenente detetive Sarah Kim se tornou muito mais séria à medida que o escopo da atividade criminosa se tornou aparente, e ela começou a coordenar com outras agências policiais que precisariam se envolver na investigação de apropriação indébita de fundos fiduciários e acusações de conspiração que cruzavam diversas jurisdições e envolviam crimes financeiros substanciais ao longo de décadas. A transformação na forma como todos os presentes me viam foi imediata e dramática, à medida que deixei de ser vista como alguém que sabotou a festa da família para ser reconhecida como vítima de abuso sistemático e exploração financeira, que finalmente encontrou a coragem e os recursos para expor décadas de comportamento criminoso. A simpatia e o apoio que começaram a emergir das testemunhas restantes pareceram surreais depois de anos sendo tratada como o problema da família, em vez da vítima. As tentativas dos meus pais de negar ou minimizar as revelações de Eleanor foram completamente inúteis diante da documentação abrangente do testemunho de alguém que esteve presente durante os acordos originais de custódia e testemunhou a violação sistemática de suas obrigações legais e morais de proteger minha herança e bem-estar. O aspecto mais gratificante de observar a reação da família às revelações de Eleanor foi observar como sua posição social e legal havia desmoronado completamente, além de qualquer possibilidade de recuperação ou reabilitação, à medida que membros da comunidade, parentes e autoridades policiais reconheciam que estavam lidando com criminosos sofisticados, e não simplesmente com pais disfuncionais. Mas eu não pararia por aí. A completa inversão de poder que eu havia orquestrado ao longo de meses de planejamento cuidadoso atingiu seu ápice emocional quando meu pai, Robert Thompson, o homem que roubou minha herança e desprezou meu valor por 34 anos, lentamente se ajoelhou na entrada de cascalho em frente aos portões trancados da minha casa. Seu caro terno de casamento, que havia sido perfeitamente passado poucas horas antes, quando ele acreditava ser o anfitrião do evento social da temporada, estava agora amassado e manchado pelos desastres crescentes da noite, criando uma representação visual de como sua fachada cuidadosamente construída havia desmoronado sob o peso da verdade exposta. A visão daquele homem que nunca havia se desculpado por décadas de favoritismo e exploração, prostrando-se diante de mim enquanto barreiras de construção o cercavam e a documentação legal expunha seus crimes, me pareceu surreal de uma forma que nenhum planejamento poderia ter me preparado para vivenciar.
A transformação de patriarca confiante, exigindo minha obediência, em criminoso desesperado implorando por misericórdia foi tão completa que até mesmo as testemunhas restantes pareceram atordoadas com a mudança dramática na dinâmica familiar que observavam. Sara, por favor, imploro que tenha misericórdia de nós, disse ele, com a voz embargada pelo desespero genuíno enquanto lágrimas escorriam pelo rosto diante de pessoas cujo respeito e aprovação haviam definido sua identidade social por décadas. Cometemos erros terríveis, erros catastróficos de julgamento. Mas ainda somos sua família, e as famílias encontram maneiras de se perdoar e resolver seus problemas juntas. Podemos consertar isso se você nos der apenas uma chance de provar que aprendemos com nossos erros. Sua tentativa de reformular décadas de fraude e abusos sistemáticos como simples erros revelou quão fundamentalmente ele não entendeu a extensão do que havia feito e a impossibilidade de qualquer reconciliação que pudesse restaurar a confiança entre nós. A distância entre a percepção que ele tinha do comportamento deles como erros corrigíveis e a realidade da conspiração criminosa era tão grande que seus apelos soavam mais como encenação do que remorso genuíno. Momentos depois, sua mãe se juntou a ele no chão, seu elegante vestido de mãe da noiva ficando sujo ao se ajoelhar ao lado dele no cascalho, enquanto dezenas de líderes comunitários documentavam sua humilhação pública por meio de fotografias e postagens nas redes sociais que circulariam pelos círculos sociais de Malibu pelos anos seguintes. Patricia Thompson, que havia aperfeiçoado a arte de me fazer sentir invisível e indesejada, agora literalmente se arrastava por minha atenção, implorando por uma consideração que nunca havia demonstrado quando nossas posições estavam invertidas. Querida, nós te amamos muito, e sabemos que nem sempre expressamos isso da maneira certa, mas você é nossa filha, e nós somos seus pais, e esse vínculo tem que ter algum significado, soluçou ela, com o cabelo cuidadosamente penteado agora desgrenhado por horas de gerenciamento de crise que não haviam conseguido nada além de acelerar a destruição social deles. Tomamos decisões ruins sobre dinheiro e questões legais porque estávamos sob tremenda pressão financeira, mas o amor que temos por você sempre foi real e genuíno, e é o que mais importa para determinar como seguiremos em frente a partir desta situação terrível. Suas tentativas contínuas de minimizar décadas de roubo de identidade e fraude de herança como decisões financeiras ruins tomadas sob pressão demonstraram sua completa incapacidade de reconhecer a verdadeira natureza de seus crimes ou aceitar a responsabilidade pela destruição sistemática que infligiram à minha vida enquanto construíam sua própria existência confortável com recursos roubados. A reação dos familiares que permaneceram entre as testemunhas foi uma mistura de constrangimento e repulsa ao verem Robert e Patricia se rebaixarem publicamente, continuando a manipular a dinâmica emocional da situação, em vez de assumirem a responsabilidade por comportamentos criminosos que haviam sido exaustivamente documentados e expostos. Parentes que mantinham relações com eles por décadas testemunhavam um completo colapso da dignidade, que tornava a convivência social e moralmente impossível. A reação de Jessica ao ver seus pais ajoelhados na terra implorando por perdão foi talvez o aspecto psicologicamente mais devastador das revelações da noite, quando ela finalmente começou a processar toda a extensão de como o engano e a atividade criminosa deles destruíram não apenas minha vida, mas suas próprias perspectivas futuras e posição social dentro da comunidade que ela tanto trabalhou para impressionar. Seu vestido de noiva, que poucas horas antes representava sonhos de realização romântica e triunfo social, agora parecia um disfarce para uma tragédia que vinha se acumulando há anos. A culpa é toda de vocês, gritou Jessica para nossos pais, com a voz carregada do tipo de raiva descontrolada que vinha de alguém cuja compreensão da realidade havia sido abalada pela descoberta de que as pessoas em quem ela mais confiava mentiam sistematicamente sobre aspectos fundamentais da história e da situação financeira de sua família. Você destruiu meu casamento. Você destruiu meu relacionamento. Você arruinou minha reputação diante de todos que importam nesta comunidade, e agora descubro que tudo o que eu pensava saber sobre o sucesso da nossa família foi construído com base em mentiras e dinheiro roubado. Suas acusações revelaram uma transformação completa em sua compreensão da dinâmica familiar, à medida que ela começou a reconhecer que sua posição privilegiada havia sido financiada por meio de atividades criminosas e que sua posição social estava agora permanentemente prejudicada pela associação com fraudes sistemáticas que a perseguiriam pelo resto da vida. A constatação de que havia sido beneficiária, sem saber, do dinheiro roubado da herança adicionava camadas de culpa e vergonha à sua raiva pela destruição de sua festa cuidadosamente planejada. Você me tornou cúmplice do roubo de Sara sem nunca me dizer a verdade sobre o que estava fazendo ou de onde nosso dinheiro realmente vinha, continuou Jessica, com a voz cada vez mais histérica enquanto processava as implicações de ter construído todo o seu estilo de vida adulto em torno de recursos obtidos por meio de conspiração criminosa. Cada carro que você me comprou,
cada mensalidade que você pagou, cada férias que tiramos em família, cada vantagem que tive na vida foram pagos com dinheiro que pertencia a Sarah. Vivi de dinheiro roubado a vida toda, e agora todos em Malibu sabem disso. A união familiar que eles tentaram manter diante da exposição pública estava se desintegrando à medida que Jéssica se voltava contra os pais que haviam criado a situação, reconhecendo que o comportamento criminoso deles a tornará participante involuntária de uma fraude sistemática que definiria sua identidade social em toda a comunidade pelos anos seguintes. Os laços que uniam nossa família disfuncional estavam se desintegrando sob o peso da verdade revelada e das consequências inevitáveis. A intervenção do tio Frank acrescentou outra dimensão ao colapso público da família, enquanto ele se aproximava do portão para expressar sua própria indignação por ter sido enganado e levado a participar do que agora entendia ter sido uma conspiração criminosa envolvendo apropriação indébita de fundos fiduciários e roubo de identidade. Bob, você me deixou coassinar empréstimos comerciais e fazer investimentos familiares com base em informações completamente falsas sobre sua situação financeira e o status legal de Sarah. Você me tornou potencialmente responsável por atividades criminosas que eu jamais teria apoiado se soubesse a verdade sobre o que você estava fazendo. A dimensão moral da minha decisão elevou minhas ações de justiça pessoal à advocacia social, de maneiras que repercutiriam em toda a comunidade e inspirariam outras vítimas a buscar ajuda e responsabilização. Lisa Martinez, do Malibu Times, documentou meu anúncio com o reconhecimento óbvio de que a Fundação Beneficente representava um desenvolvimento significativo que transformaria a forma como a história seria percebida e noticiada pelos meios de comunicação em toda a região e além. A combinação de exposição a fraudes familiares, processo criminal e resposta beneficente criará exatamente o tipo de história complexa de interesse humano que gera ampla cobertura, debate comunitário e iniciativas de mudança social. A Fundação trabalhará em estreita colaboração com agências de segurança pública, profissionais do direito e organizações de serviços sociais para identificar padrões de abuso financeiro familiar e fornecer recursos para o sucesso da ação penal contra esses crimes, expliquei, delineando uma missão que estenderia minha experiência pessoal a programas sistemáticos de mudança social e prevenção. Muitas vítimas permanecem em silêncio e isoladas porque não têm os recursos, o conhecimento ou o apoio emocional necessários para buscar justiça contra familiares que exploram sua confiança, roubam sua herança ou manipulam sua segurança financeira. A resposta emocional de Eleanor Shen ao ouvir o nome da minha mãe biológica associado à fundação foi visível e profundamente comovente quando ela percebeu que a propriedade onde a filha de Catherine Thompson havia sido sistematicamente abusada e explorada agora serviria como um local de cura, apoio e fortalecimento para outras vítimas de crimes semelhantes. A presença dela proporcionou uma continuidade histórica que conectou meu atual trabalho de advocacia ao legado familiar que me fora roubado décadas antes. A reação dos meus familiares foi uma mistura de vergonha, reconhecimento e respeito relutante, ao perceberem que minha resposta a décadas de abuso não era amargura, isolamento ou vingança destrutiva, mas sim um compromisso de proteger outras pessoas que pudessem sofrer exploração semelhante, enquanto construíam algo positivo a partir da dor que me fora infligida. O contraste entre minha resposta construtiva e o comportamento destrutivo dos meus pais estava se tornando cada vez mais evidente para todos os presentes. A avaliação profissional da tenente detetive Sarah Kim sobre o anúncio da fundação foi claramente positiva, pois ela reconheceu que a organização serviria como um recurso valioso para as autoridades policiais que investigam crimes financeiros familiares complexos, ao mesmo tempo em que oferecia advocacia e apoio às vítimas que muitas vezes enfrentavam dificuldades para navegar sozinhas no sistema jurídico. Sua expressão sugeria preço por uma iniciativa que fortaleceria os esforços da justiça criminal, ao mesmo tempo em que atenderia às necessidades emocionais e práticas das vítimas de abuso. A Fundação também estabelecerá programas educacionais para ajudar as famílias a reconhecer sinais de alerta de exploração financeira e fornecerá treinamento para profissionais jurídicos, assistentes sociais e agentes da lei que trabalham com vítimas de abuso familiar, continuei, descrevendo iniciativas que abordariam tanto a prevenção quanto a resposta a crimes que muitas vezes permaneceram ocultos nas famílias por anos ou décadas antes de serem expostos. A resposta nas redes sociais ao meu anúncio de caridade foi imediata e extremamente favorável, com as pessoas compartilhando informações sobre a fundação e comentários elogiando minha transformação de trauma pessoal em serviço comunitário e advocacia social. O contraste entre minha resposta construtiva ao abuso sistemático e o comportamento criminoso da minha família estava gerando exatamente o tipo de publicidade positiva que ajudaria a fundação a atrair doadores, voluntários e apoiadores profissionais comprometidos com sua missão. O supervisor do condado, James Wittmann, dirigiu-se ao portão para expressar seu apoio pessoal e profissional à missão da fundação,
reconhecendo seu potencial valor no combate ao abuso financeiro familiar em toda a região, ao mesmo tempo em que serve de modelo para iniciativas semelhantes em outras comunidades. Seu apoio proporcionaria legitimidade política e potenciais oportunidades de financiamento governamental para o trabalho da Fundação com agências de segurança pública e serviços sociais. A vila será reformada para incluir instalações de aconselhamento, escritórios de consultoria jurídica, moradia temporária para vítimas que precisam de refúgio seguro enquanto buscam justiça e espaços educacionais para workshops comunitários sobre prevenção de abuso financeiro, expliquei, descrevendo planos que transformariam a propriedade de uma residência privada em um centro de recursos abrangente para sobreviventes de abuso familiar e educação sobre prevenção. O aspecto mais gratificante de anunciar a fundação foi observar como ela reformulou completamente a narrativa da noite, de uma história de vingança pessoal para uma defesa da justiça social, transformando-me de alguém que havia destruído uma festa de família em alguém que havia exposto comportamentos criminosos, ao mesmo tempo em que criava recursos duradouros para ajudar outras vítimas a alcançar justiça e cura. A autoridade moral que emanava da canalização da dor pessoal para o serviço comunitário era inegável e inspiradora para todos os presentes. Os apelos contínuos dos meus pais por perdão e reconciliação familiar tornaram-se cada vez mais patéticos e inapropriados no contexto do meu anúncio sobre usar os crimes deles como motivação para ajudar outras vítimas, à medida que as pessoas percebiam que estavam testemunhando alguém cuja resposta ao abuso sistemático era proteger os outros em vez de buscar ganho pessoal ou satisfação com o sofrimento de seus agressores. A Fundação manterá um programa de defesa jurídica que oferece representação pro bono para vítimas que não podem pagar advogados, juntamente com um programa de recuperação financeira que ajuda sobreviventes a recuperar bens roubados e reconstruir sua segurança econômica, acrescentei, descrevendo serviços que abordariam as barreiras práticas que frequentemente impediam vítimas de abuso de buscar justiça ou alcançar independência de relacionamentos familiares exploradores. A documentação e a cobertura da mídia sobre o anúncio da Fundação garantiriam que a história continuasse gerando atenção positiva para a defesa das vítimas e a prevenção de abuso familiar muito depois da conclusão dos procedimentos legais dos meus pais, criando um legado duradouro que honrou a memória dos meus pais biológicos ao mesmo tempo em que serviu pessoas que sofreram exploração e manipulação semelhantes. A transformação da minha vila de local de fraude familiar e abuso sistemático na sede de uma organização dedicada a prevenir crimes semelhantes representou exatamente o tipo de justiça poética que repercutiria nos membros da comunidade e inspiraria outras vítimas a buscar ajuda e responsabilização por suas próprias situações, ao mesmo tempo em que construía redes de apoio mais fortes para sobreviventes de abuso. Mas eles não faziam ideia de que eu tinha mais um segredo. A revelação final que demonstraria o verdadeiro alcance do meu planejamento estratégico e independência financeira veio enquanto eu estava diante das testemunhas reunidas, tendo acabado de anunciar minhas intenções de caridade, enquanto minha família se ajoelhava no cascalho, implorando por um perdão que jamais receberiam. Chegara o momento de compartilhar o segredo que mostraria a todos os presentes que minha vitória não era apenas moral e legal, mas também prática e completa, de maneiras que garantiriam que minha prosperidade e felicidade futuras excedessem em muito qualquer coisa que minha família já tivesse proporcionado ou pudesse tirar de mim. O que nenhum de vocês sabe, comecei, minha voz carregada da satisfação confiante de alguém que havia planejado cada detalhe daquela noite com uma precisão que ia muito além da satisfação imediata de expor a fraude familiar, é que comprei uma segunda propriedade há 18 meses, muito antes de qualquer um dos eventos desta noite acontecer. A vila que você vê atrás de mim, embora linda e significativa, nunca foi meu único lar ou minha residência principal. A reação imediata da multidão foi uma mistura de surpresa e admiração crescente, à medida que as pessoas começaram a processar as implicações de saber que minha doação de caridade representava planejamento estratégico em vez de sacrifício financeiro, e que minhas ações ao longo da noite foram motivadas pela abundância em vez de desespero ou destruição da minha própria segurança e estabilidade motivada por vingança. A nova propriedade é uma propriedade de 7 quartos em Montecito, situada em um terreno de 12 acres com vista para o mar que supera qualquer coisa visível deste local, continuei, descrevendo uma casa que representava não apenas um upgrade em luxo e espaço, mas uma transformação completa na minha relação com riqueza, propriedade e autonomia pessoal. Moro lá tranquilamente há um ano, mantendo esta vila como meu endereço oficial exatamente para o propósito que ela serviu esta noite. A genialidade estratégica de manter 2 residências e usar uma delas como palco para a exposição da minha família estava se tornando evidente para todos os presentes, à medida que percebiam que minha disposição em doar a vila em Malibu decorria do fato de já ter garantido condições de moradia superiores que minha família desconhecia. A profundidade do meu planejamento e a extensão dos meus recursos estavam se revelando muito mais sofisticadas do que qualquer um poderia imaginar.
A expressão de Eleanor Chen demonstrava especial apreço pela integralidade da minha preparação e proteção, pois ela reconhecia que a herança roubada dos meus pais biológicos havia sido mais do que recuperada graças ao meu próprio sucesso profissional e ao meu cuidadoso planejamento financeiro. Seu sorriso demonstrava orgulho em ver a criança órfã que ela ajudara a proteger finalmente alcançar não apenas a justiça, mas também a prosperidade que honrava a memória dos seus pais e lhe garantia segurança para o futuro. A propriedade Montecito inclui uma adega, um estúdio de arte, uma biblioteca e quartos de hóspedes que servirão como minha residência particular enquanto supervisiono as operações da Fundação Catherine Thompson a partir da propriedade em Malibu, expliquei, delineando um plano de vida que combinava luxo pessoal com trabalho social significativo, de maneiras que proporcionariam conforto e propósito por muitos anos. Serei capaz de manter minha privacidade e paz, enquanto permaneço ativamente envolvida em ajudar outras vítimas de abuso financeiro familiar. O contraste entre meu planejamento cuidadoso e a gestão improvisada de crises da minha família estava se tornando cada vez mais gritante, à medida que as pessoas percebiam que, enquanto elas conspiravam para explorar meus recursos e manipular minhas emoções, eu estava construindo uma vida independente que tornava a aprovação ou o apoio delas completamente irrelevantes para minha felicidade e segurança. O peso da carta em minhas mãos era substancial, sugerindo um conteúdo que ia além de uma simples saudação, passando a ser algo mais abrangente e significativo. Ao abrir o envelope diante das testemunhas reunidas, o silêncio que se abateu sobre a multidão restante foi completo e respeitoso, pois todos reconheceram que estavam prestes a testemunhar a conclusão de uma história que havia se transformado de um drama familiar em algo próximo da tragédia literária e da redenção. Os representantes da mídia entenderam que aquele momento proporcionaria a resolução emocional que faria com que sua cobertura dos eventos da noite repercutisse entre os leitores que buscavam esperança e cura para seus próprios e complexos relacionamentos familiares. A carta em si foi escrita em papel timbrado, com a mesma caligrafia elegante, com palavras cuidadosamente escolhidas para proporcionar conforto, validação e orientação a uma neta que crescerá acreditando estar sozinha no mundo, enquanto lutava contra familiares que haviam roubado não apenas sua herança, mas também sua conexão com pessoas que a teriam amado incondicionalmente por toda a vida. Minha querida Sarah, começava a carta. Passei os últimos 15 anos da minha vida procurando por você por meio de investigadores particulares e canais legais, na esperança de me reconectar com o filho da minha filha Catherine e garantir que você receba o amor e o apoio que seus pais pretendiam que você tivesse ao longo da vida. Saber sobre a mentira e o abuso que você sofreu partiu meu coração, ao mesmo tempo em que me encheu de orgulho pela força e pelo caráter que você desenvolveu, apesar de circunstâncias que teriam destruído muitas pessoas. O impacto emocional imediato de ler as palavras de uma avó que me procurava enquanto eu me sentia completamente sozinha na minha luta contra a exploração familiar foi avassalador de maneiras que eu não esperava. A validação que veio de saber que alguém lutava por mim à distância enquanto eu lutava por mim mesma em isolamento proporcionou uma sensação de conexão e pertencimento que havia faltado em toda a minha vida adulta. Seus pais, Michael e Catherine, foram pessoas extraordinárias que construíram negócios de sucesso e relacionamentos significativos em toda a comunidade, sempre afirmando que o amor e o apoio da família eram os valores mais importantes que alguém poderia adotar, continuava a carta, fornecendo informações sobre meus pais biológicos que contextualizavam os valores e a motivação que me permitiram sobreviver e, finalmente, triunfar sobre as pessoas que roubaram minha herança e identidade. Eles criaram fundos fiduciários e contas educacionais com o objetivo de garantir sua segurança e oferecer oportunidades para que você perseguisse quaisquer sonhos e ambições que surgissem à medida que se tornasse a mulher extraordinária que eu sempre soube que você se tornaria. O fato de esses recursos terem sido roubados de você quando você era jovem demais para se proteger representa uma traição que os teria devastado. Mas seu sucesso em superar essa traição e alcançar a prosperidade por meio de seus próprios esforços os teria deixado incrivelmente orgulhosos. A carta continuou descrevendo as personalidades, os interesses e as aspirações dos meus pais biológicos de maneiras que me ajudaram a entender onde meus próprios valores e capacidades se originaram, proporcionando uma sensação de continuidade genética e emocional que estava completamente ausente do meu relacionamento com as pessoas que me criaram, enquanto exploravam sistematicamente meus recursos e desprezavam meu valor. Catherine era uma arquiteta brilhante que projetava casas que priorizavam tanto a beleza quanto a funcionalidade, enquanto Michael era um engenheiro cujas inovações em técnicas de construção sustentável conquistaram reconhecimento em toda a indústria da construção da Califórnia, escreveu minha avó, explicando conquistas profissionais que contextualizavam meu próprio sucesso em tecnologia e planejamento estratégico.
Eles teriam ficado fascinados com suas realizações profissionais e impressionados com o planejamento sofisticado que lhe permitiu alcançar a justiça, protegendo seus próprios interesses e segurança. A parte mais emocionalmente impactante da carta abordava o isolamento e a insegurança que caracterizaram minha experiência de crescer em uma família que sistematicamente minou minha confiança, explorando minha generosidade e contribuições financeiras para o estilo de vida deles e as oportunidades de Jéssica. Você nunca está sozinha, minha querida neta, e nunca esteve sozinha, mesmo durante os períodos mais sombrios de sua luta contra pessoas que deveriam tê-la protegido e apoiado. Minha avó escrevera em palavras que pareciam abordar diretamente a solidão e a confusão que motivaram tantas das minhas tentativas de conquistar o amor de pessoas incapazes de afeição genuína. A justiça está sempre com você. O amor sempre o cerca, e a família sempre o apoia, mesmo quando as pessoas que dizem ser sua família falharam em honrar as obrigações que os verdadeiros relacionamentos familiares exigem. A carta concluía com informações práticas sobre ativos de herança adicionais que minha avó vinha protegendo em contas que Robert e Patrícia nunca descobriram, incluindo carteiras de investimentos e ativos imobiliários que garantiriam minha segurança financeira, ao mesmo tempo em que forneceriam recursos adicionais para a missão da Fundação Catherine Thompson de ajudar outras vítimas de abuso financeiro familiar. Esses bens não representam caridade ou doação, mas a restauração do que sempre foi seu por direito e o que seus pais pretendiam que você tivesse como base para construir qualquer vida que o fizesse feliz e realizado, explicava a carta, descrevendo recursos que me permitiriam expandir meu trabalho de caridade enquanto mantinha o estilo de vida luxuoso que eu havia criado por meio do meu próprio sucesso profissional. A reação das testemunhas restantes à carta da minha avó foi profundamente emotiva, pois as pessoas reconheceram que haviam testemunhado não apenas a exposição da fraude familiar, mas também a restauração do amor e da conexão que haviam sido roubados junto com minha herança financeira. A história estava completando sua transformação de tragédia em triunfo, de maneiras que trouxeram esperança e inspiração para outras pessoas que haviam sofrido traição ou abandono familiar. A reação emocional de Eleanor Chen ao entregar a carta foi particularmente tocante, pois ela carregou a responsabilidade de me reconectar com o amor da minha família biológica enquanto me via suportar anos de abuso por parte de pessoas a quem havia sido confiado o meu cuidado e proteção. Seu alívio por finalmente completar a missão que minha avó lhe havia confiado era visível e profundo. A carta também incluía fotografias dos meus pais biológicos, da minha avó e de outros familiares que me procuraram enquanto eu crescia, acreditando que eu era solitário e indesejado. Os rostos nessas fotos tinham semelhanças impressionantes com as minhas próprias feições, fornecendo uma confirmação visual de conexões genéticas que me haviam sido ocultadas ao longo da vida. Os apelos contínuos dos meus pais por perdão e reconciliação familiar tornaram-se completamente irrelevantes no contexto da descoberta de que eu sempre pertencia a uma família que me valorizava e me amava, mesmo à distância, e que o abuso que sofri representava uma traição não apenas de confiança, mas também de obrigações sagradas de proteger e nutrir a criança que lhes foi confiada para criar com amor e integridade. Os eventos da noite chegaram à sua conclusão perfeita com a restauração do amor familiar e a promessa de apoio contínuo de pessoas que entendiam meu valor e celebrariam meu sucesso em vez de explorar minha generosidade e minar minha confiança e segurança. E eu sabia que minha história estava apenas começando. 3 meses depois, eu estava na praia particular da minha propriedade em Montecito enquanto o sol começava a descer em direção ao horizonte do Pacífico, pintando o céu em tons de dourado e carmesim que pareciam celebrar a transformação completa que minha vida havia sofrido desde aquela noite inesquecível quando a justiça finalmente prevaleceu sobre décadas de abuso e exploração sistemáticos. As ondas que batiam suavemente contra a areia imaculada abaixo da minha propriedade no topo do penhasco traziam consigo uma sensação de paz e encerramento que eu nunca imaginei ser possível durante os anos em que acreditei que meu valor era determinado pela aprovação da minha família e que o amor poderia ser conquistado por meio da acomodação infinita de suas demandas. O contraste entre meu estado emocional atual e a ansiedade que caracterizou minha existência ao longo dos meus 20 e 30 anos era tão profundo que às vezes parecia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, habitando uma realidade onde minhas necessidades e felicidade eram priorizadas em vez de descartadas, onde meu sucesso era celebrado em vez de minimizado e onde meu futuro era definido por possibilidades em vez de obrigações para com pessoas que nunca valorizaram minhas contribuições ou respeitaram minha autonomia. A Fundação Catherine Thompson superou todas as expectativas que eu tinha estabelecido quando anunciei sua criação durante aquela noite dramática na vila de Malibu, com doações e compromissos voluntários chegando de toda a Califórnia e além, enquanto as pessoas respondiam a uma missão que ressoava com suas próprias experiências de disfunção familiar e exploração financeira.
A clínica jurídica da Fundação já havia ajudado 47 vítimas de abuso financeiro familiar a buscar acusações criminais e recuperação civil contra parentes que roubaram sua herança, economias ou identidade, enquanto o programa de moradia temporária forneceu refúgio seguro para 23 mulheres que escaparam de famílias que as tratavam como recursos financeiros em vez de filhas amadas. A cobertura da mídia sobre minha história gerou centenas de cartas de mulheres de todo o país que compartilharam suas próprias experiências de favoritismo familiar, exploração financeira e abuso emocional, criando uma comunidade de sobreviventes que apoiavam a cura umas das outras enquanto trabalhavam juntas para prevenir crimes semelhantes contra familiares vulneráveis. O site da Fundação havia se tornado um centro de recursos onde as pessoas podiam encontrar orientação jurídica, apoio emocional e assistência prática para escapar das dinâmicas familiares tóxicas que as aprisionavam em ciclos de manipulação e exploração. Eleanor Shea se tornou não apenas uma conselheira de confiança da Fundação, mas uma voz substituta cuja presença em minha vida me proporcionou o amor incondicional e a sabedoria que me faltaram durante minha infância e juventude. Suas histórias sobre meus pais biológicos me ajudaram a entender as origens dos meus valores, ambições e capacidades, enquanto seu incentivo e apoio consistentes reforçaram minha confiança nas escolhas que fiz para priorizar a justiça e a cura em vez da vingança e da amargura. Os processos judiciais contra Robert e Patricia Thompson haviam concluído com sentenças de prisão que refletiam a gravidade de seus crimes, enquanto Jessica havia negociado um acordo judicial que a obrigava a restituir sua participação nos gastos do dinheiro roubado da minha herança. O peso da carta em minhas mãos era substancial, sugerindo um conteúdo que ia além de uma simples saudação, passando a ser algo mais abrangente e significativo. Ao abrir o envelope diante das testemunhas reunidas, o silêncio que se abateu sobre a multidão restante foi completo e respeitoso, pois todos reconheceram que estavam prestes a testemunhar a conclusão de uma história que havia se transformado de um drama familiar em algo próximo da tragédia literária e da redenção. Os representantes da mídia entenderam que aquele momento proporcionaria a resolução emocional que faria com que sua cobertura dos eventos da noite repercutisse entre os leitores que buscavam esperança e cura para seus próprios e complexos relacionamentos familiares. A carta em si foi escrita em papel timbrado, com a mesma caligrafia elegante, com palavras cuidadosamente escolhidas para proporcionar conforto, validação e orientação a uma neta que crescerá acreditando estar sozinha no mundo, enquanto lutava contra familiares que haviam roubado não apenas sua herança, mas também sua conexão com pessoas que a teriam amado incondicionalmente por toda a vida. Minha querida Sarah, começava a carta. Passei os últimos 15 anos da minha vida procurando por você por meio de investigadores particulares e canais legais, na esperança de me reconectar com o filho da minha filha Catherine e garantir que você receba o amor e o apoio que seus pais pretendiam que você tivesse ao longo da vida. Saber sobre a mentira e o abuso que você sofreu partiu meu coração, ao mesmo tempo em que me encheu de orgulho pela força e pelo caráter que você desenvolveu, apesar de circunstâncias que teriam destruído muitas pessoas. O impacto emocional imediato de ler as palavras de uma avó que me procurava enquanto eu me sentia completamente sozinha na minha luta contra a exploração familiar foi avassalador de maneiras que eu não esperava. A validação que veio de saber que alguém lutava por mim à distância enquanto eu lutava por mim mesma em isolamento proporcionou uma sensação de conexão e pertencimento que havia faltado em toda a minha vida adulta. Seus pais, Michael e Catherine, foram pessoas extraordinárias que construíram negócios de sucesso e relacionamentos significativos em toda a comunidade, sempre afirmando que o amor e o apoio da família eram os valores mais importantes que alguém poderia adotar, continuava a carta, fornecendo informações sobre meus pais biológicos que contextualizavam os valores e a motivação que me permitiram sobreviver e, finalmente, triunfar sobre as pessoas que roubaram minha herança e identidade. Eles criaram fundos fiduciários e contas educacionais com o objetivo de garantir sua segurança e oferecer oportunidades para que você perseguisse quaisquer sonhos e ambições que surgissem à medida que se tornasse a mulher extraordinária que eu sempre soube que você se tornaria. O fato de esses recursos terem sido roubados de você quando você era jovem demais para se proteger representa uma traição que os teria devastado. Mas seu sucesso em superar essa traição e alcançar a prosperidade por meio de seus próprios esforços os teria deixado incrivelmente orgulhosos. A carta continuou descrevendo as personalidades, os interesses e as aspirações dos meus pais biológicos de maneiras que me ajudaram a entender onde meus próprios valores e capacidades se originaram, proporcionando uma sensação de continuidade genética e emocional que estava completamente ausente do meu relacionamento com as pessoas que me criaram, enquanto exploravam sistematicamente meus recursos e desprezavam meu valor.
Catherine era uma arquiteta brilhante que projetava casas que priorizavam tanto a beleza quanto a funcionalidade, enquanto Michael era um engenheiro cujas inovações em técnicas de construção sustentável conquistaram reconhecimento em toda a indústria da construção da Califórnia, escreveu minha avó, explicando conquistas profissionais que contextualizavam meu próprio sucesso em tecnologia e planejamento estratégico. Eles teriam ficado fascinados com suas realizações profissionais e impressionados com o planejamento sofisticado que lhe permitiu alcançar a justiça, protegendo seus próprios interesses e segurança. A parte mais emocionalmente impactante da carta abordava o isolamento e a insegurança que caracterizaram minha experiência de crescer em uma família que sistematicamente minou minha confiança, explorando minha generosidade e contribuições financeiras para o estilo de vida deles e as oportunidades de Jéssica. Você nunca está sozinha, minha querida neta, e nunca esteve sozinha, mesmo durante os períodos mais sombrios de sua luta contra pessoas que deveriam tê-la protegido e apoiado. Minha avó escrevera em palavras que pareciam abordar diretamente a solidão e a confusão que motivaram tantas das minhas tentativas de conquistar o amor de pessoas incapazes de afeição genuína. A justiça está sempre com você. O amor sempre o cerca, e a família sempre o apoia, mesmo quando as pessoas que dizem ser sua família falharam em honrar as obrigações que os verdadeiros relacionamentos familiares exigem. A carta concluía com informações práticas sobre ativos de herança adicionais que minha avó vinha protegendo em contas que Robert e Patrícia nunca descobriram, incluindo carteiras de investimentos e ativos imobiliários que garantiriam minha segurança financeira, ao mesmo tempo em que forneceriam recursos adicionais para a missão da Fundação Catherine Thompson de ajudar outras vítimas de abuso financeiro familiar. Esses bens não representam caridade ou doação, mas a restauração do que sempre foi seu por direito e o que seus pais pretendiam que você tivesse como base para construir qualquer vida que o fizesse feliz e realizado, explicava a carta, descrevendo recursos que me permitiriam expandir meu trabalho de caridade enquanto mantinha o estilo de vida luxuoso que eu havia criado por meio do meu próprio sucesso profissional. A reação das testemunhas restantes à carta da minha avó foi profundamente emotiva, pois as pessoas reconheceram que haviam testemunhado não apenas a exposição da fraude familiar, mas também a restauração do amor e da conexão que haviam sido roubados junto com minha herança financeira. A história estava completando sua transformação de tragédia em triunfo, de maneiras que trouxeram esperança e inspiração para outras pessoas que haviam sofrido traição ou abandono familiar. A reação emocional de Eleanor Chen ao entregar a carta foi particularmente tocante, pois ela carregou a responsabilidade de me reconectar com o amor da minha família biológica enquanto me via suportar anos de abuso por parte de pessoas a quem havia sido confiado o meu cuidado e proteção. Seu alívio por finalmente completar a missão que minha avó lhe havia confiado era visível e profundo. A carta também incluía fotografias dos meus pais biológicos, da minha avó e de outros familiares que me procuraram enquanto eu crescia, acreditando que eu era solitário e indesejado. Os rostos nessas fotos tinham semelhanças impressionantes com as minhas próprias feições, fornecendo uma confirmação visual de conexões genéticas que me haviam sido ocultadas ao longo da vida. Os apelos contínuos dos meus pais por perdão e reconciliação familiar tornaram-se completamente irrelevantes no contexto da descoberta de que eu sempre pertencia a uma família que me valorizava e me amava, mesmo à distância, e que o abuso que sofri representava uma traição não apenas de confiança, mas também de obrigações sagradas de proteger e nutrir a criança que lhes foi confiada para criar com amor e integridade. Os eventos da noite chegaram à sua conclusão perfeita com a restauração do amor familiar e a promessa de apoio contínuo de pessoas que entendiam meu valor e celebrariam meu sucesso em vez de explorar minha generosidade e minar minha confiança e segurança. E eu sabia que minha história estava apenas começando. 3 meses depois, eu estava na praia particular da minha propriedade em Montecito enquanto o sol começava a descer em direção ao horizonte do Pacífico, pintando o céu em tons de dourado e carmesim que pareciam celebrar a transformação completa que minha vida havia sofrido desde aquela noite inesquecível quando a justiça finalmente prevaleceu sobre décadas de abuso e exploração sistemáticos. As ondas que batiam suavemente contra a areia imaculada abaixo da minha propriedade no topo do penhasco traziam consigo uma sensação de paz e encerramento que eu nunca imaginei ser possível durante os anos em que acreditei que meu valor era determinado pela aprovação da minha família e que o amor poderia ser conquistado por meio da acomodação infinita de suas demandas. O contraste entre meu estado emocional atual e a ansiedade que caracterizou minha existência ao longo dos meus 20 e 30 anos era tão profundo que às vezes parecia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, habitando uma realidade onde minhas necessidades e felicidade eram priorizadas em vez de descartadas, onde meu sucesso era celebrado em vez de minimizado e onde meu futuro era definido por possibilidades em vez de obrigações para com pessoas que nunca valorizaram minhas contribuições ou respeitaram minha autonomia.
A Fundação Catherine Thompson superou todas as expectativas que eu tinha estabelecido quando anunciei sua criação durante aquela noite dramática na vila de Malibu, com doações e compromissos voluntários chegando de toda a Califórnia e além, enquanto as pessoas respondiam a uma missão que ressoava com suas próprias experiências de disfunção familiar e exploração financeira. A clínica jurídica da Fundação já havia ajudado 47 vítimas de abuso financeiro familiar a buscar acusações criminais e recuperação civil contra parentes que roubaram sua herança, economias ou identidade, enquanto o programa de moradia temporária forneceu refúgio seguro para 23 mulheres que escaparam de famílias que as tratavam como recursos financeiros em vez de filhas amadas. A cobertura da mídia sobre minha história gerou centenas de cartas de mulheres de todo o país que compartilharam suas próprias experiências de favoritismo familiar, exploração financeira e abuso emocional, criando uma comunidade de sobreviventes que apoiavam a cura umas das outras enquanto trabalhavam juntas para prevenir crimes semelhantes contra familiares vulneráveis. O site da Fundação havia se tornado um centro de recursos onde as pessoas podiam encontrar orientação jurídica, apoio emocional e assistência prática para escapar das dinâmicas familiares tóxicas que as aprisionavam em ciclos de manipulação e exploração. Eleanor Shea se tornou não apenas uma conselheira de confiança da Fundação, mas uma voz substituta cuja presença em minha vida me proporcionou o amor incondicional e a sabedoria que me faltaram durante minha infância e juventude. Suas histórias sobre meus pais biológicos me ajudaram a entender as origens dos meus valores, ambições e capacidades, enquanto seu incentivo e apoio consistentes reforçaram minha confiança nas escolhas que fiz para priorizar a justiça e a cura em vez da vingança e da amargura. Os processos judiciais contra Robert e Patricia Thompson haviam concluído com sentenças de prisão que refletiam a gravidade de seus crimes, enquanto Jessica havia negociado um acordo judicial que a obrigava a restituir sua participação nos gastos do dinheiro roubado da minha herança. A transformação da Vila de Malibu na sede da Fundação foi concluída com modificações arquitetônicas que honraram a beleza natural da propriedade, ao mesmo tempo em que criaram espaços funcionais para serviços de aconselhamento, consultas jurídicas e reuniões de grupos de apoio. O local onde minha família planejava celebrar o casamento fraudulento de Jessica tornou-se um lugar onde outras vítimas encontraram a coragem e os recursos necessários para buscar justiça e reconstruir suas vidas com dignidade e independência. Minha carreira profissional floresceu de maneiras que demonstravam quanta energia havia sido drenada pelo estresse constante de lidar com relacionamentos familiares tóxicos. Meu desempenho no trabalho melhorou drasticamente quando deixei de me preocupar com pedidos financeiros emergenciais ou manipulação emocional que antes atrapalhavam meu foco e minha criatividade. A promoção para arquiteto sênior que recebi 6 semanas após a criação da Fundação veio com o reconhecimento de que minhas capacidades de liderança foram consistentemente subutilizadas durante os anos em que a gestão de crises familiares absorveu grande parte da minha atenção e recursos emocionais. As conexões sociais que desenvolvi por meio do trabalho de fundação e do envolvimento comunitário me apresentaram a pessoas que valorizavam autenticidade, compaixão e justiça em vez de status social, recursos financeiros ou conexões familiares, criando amizades baseadas em respeito mútuo e valores compartilhados em vez de obrigação ou manipulação. Os jantares e eventos culturais aos quais eu agora frequentava eram caracterizados pelo estímulo intelectual e pelo cuidado genuíno, em vez da dinâmica competitiva que definia os encontros sociais da minha família. O relacionamento amoroso que eu havia desenvolvido com David Martinez, um advogado especializado em casos de abuso de idosos e que havia oferecido seus serviços voluntariamente à Fundação, foi construído com base no tipo de igualdade e apoio mútuo que eu nunca havia experimentado durante meus anos tentando conquistar o amor de pessoas incapazes de demonstrar afeição genuína. Nossa parceria foi caracterizada pelo incentivo aos objetivos profissionais um do outro, pela celebração de conquistas individuais e pelo compromisso compartilhado com o trabalho de justiça social, o que tornou nossas vidas mais significativas e gratificantes. O design de interiores da minha propriedade em Montecito refletiu meu gosto e interesses pessoais, em vez de concessões a familiares com preferências estéticas diferentes ou limitações financeiras, criando espaços de convivência que pareciam verdadeiramente meus, de uma forma que a vila em Malibu nunca teve, apesar de ter sido comprada inteiramente com meus próprios recursos. A coleção de arte que eu vinha construindo incluía obras de artistas emergentes cuja criatividade e visão inspiraram meu crescimento contínuo e minha autodescoberta. A adega havia se tornado um lugar onde eu recebia amigos e colegas que apreciavam tanto a qualidade das safras quanto as histórias por trás de sua seleção, compartilhando refeições e conversas que enriqueceram minha compreensão do mundo, ao mesmo tempo em que proporcionavam o tipo de estímulo intelectual e emocional que faltava nas reuniões familiares, onde minhas contribuições eram desprezadas ou ignoradas.
os alojamentos de hóspedes receberam visitas de outros doadores e voluntários da fundação que se tornaram amigos verdadeiros, além de sobreviventes de abuso familiar que precisavam de refúgio temporário enquanto buscavam ações legais contra seus próprios parentes exploradores, criando um senso de propósito e comunidade que fazia com que cada dia parecesse significativo em vez de simplesmente obrigatório. Parado nesta praia, observando o pôr do sol pintar o oceano com cores que pareciam celebrar a liberdade e a possibilidade, refleti sobre o quão completamente minha compreensão de família, amor e sucesso havia sido transformada pela coragem de finalmente parar de aceitar tratamento inaceitável e exigir o respeito e a consideração que cada pessoa merece das pessoas que dizem amá-la. A mensagem que emergiu da minha experiência foi aquela que compartilhei com todos os clientes da Fundação e com todas as mulheres que nos contataram em busca de orientação sobre sua própria situação familiar: nunca é tarde para lutar por justiça. Nunca é tarde para exigir um tratamento melhor. Nunca é tarde para se afastar de pessoas que exploram sua bondade e, em troca, só oferecem críticas e manipulação. A jornada de vítima sobrevivente e defensora me ensinou que a verdadeira força não vem de suportar o abuso, mas de se recusar a aceitá-lo. Que o amor genuíno apoie em vez de explorar. E que os relacionamentos familiares devem proporcionar segurança e encorajamento, em vez de ansiedade e desgaste financeiro. Ao me afastar do oceano e caminhar em direção à minha propriedade, deixando para trás os últimos vestígios de dúvidas sobre se eu havia feito as escolhas certas ao expor os crimes da minha família e construir uma nova vida baseada na autenticidade em vez da acomodação, senti total confiança de que o caminho que eu havia escolhido estava levando ao crescimento contínuo, à felicidade e à contribuição significativa para tornar o mundo mais seguro para outras pessoas que mereciam algo melhor do que estavam recebendo de famílias que haviam esquecido o que o amor realmente significa. E foi nesse dia que eu soube que tinha realmente vencido. A história de Sarah prova que nunca é tarde para se defender e exigir o respeito que você merece. De uma mulher que passou 34 anos sendo tratada como o caixa eletrônico pessoal da família a uma poderosa defensora de sobreviventes de abuso, sua jornada nos mostra que a justiça é possível quando encontramos a coragem de parar de aceitar tratamentos inaceitáveis. A Fundação Catherine Thompson continua a ajudar centenas de sobreviventes de abuso familiar todos os anos, fornecendo assistência jurídica, moradia segura e o apoio necessário para escapar de relacionamentos tóxicos e reconstruir vidas independentes. A casa de Sarah, outrora palco da traição mais cruel de sua família, agora serve como um farol de esperança para pessoas que pensavam não ter a quem recorrer. Seus pais cumpriram 6 anos de prisão federal por fraude sucessória e roubo de identidade, enquanto Jéssica reconstruía sua vida longe dos círculos sociais que a haviam humilhado. Michael Rodrigues foi condenado por fraude romântica e recebeu penas adicionais por seu padrão de perseguir mulheres vulneráveis de famílias ricas. Mas talvez a parte mais poderosa da história de Sarah seja como ela transformou décadas de dor em uma missão que protege os outros. Ela não apenas sobreviveu ao abuso sofrido pela família. Ela o usou para criar algo significativo que continua mudando vidas todos os dias. O que você acha da abordagem de Sarah para lidar com a traição familiar? Você ou alguém que você conhece já sofreu tratamento semelhante por parte de parentes que deveriam amá-lo e apoiá-lo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, pois sua história pode inspirar outra pessoa que precisa ouvir que não está sozinha e que a justiça é possível. Se a jornada de Sarah ressoou com você, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder histórias de pessoas que encontraram a força para transformar sua dor em poder. Compartilhamos histórias reais de pessoas comuns que descobriram uma coragem extraordinária quando decidiram que mereciam um tratamento melhor das pessoas em suas vidas. Lembre-se, família não se resume apenas a laços de sangue. Trata-se das pessoas que realmente valorizam e apoiam você. Às vezes, a atitude mais corajosa que você pode tomar é se afastar de pessoas que dizem te amar, mas te tratam constantemente como se seus sentimentos e necessidades não importassem. Deixe um comentário e nos conte o que você teria feito na situação de Sarah. Você teria exposto os crimes da sua família tão publicamente ou teria lidado com a situação de forma diferente? Sua perspectiva pode ajudar alguém que esteja enfrentando uma dinâmica familiar semelhante e se perguntando quais opções tem para se proteger. Não se esqueça de curtir este vídeo se a história de Sarah te emocionou e compartilhe com qualquer pessoa que precise ouvir que é possível superar o abuso familiar e construir uma vida repleta de amor e respeito genuínos. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a reconhecer que merecem algo melhor e têm o poder de criar mudanças positivas em suas vidas e comunidades.